Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod JP, Pod. E hoje o nosso convidado é muito especial. Hoje o nosso assunto é um assunto que a gente deve tratar com bastante cuidado, que é a nossa saúde, né? Então, o nosso convidado de hoje é o Dr. José Vitor Rosa. Ele trabalha com tratamentos hormonais, com saúde e performance. Ele tem um currículo invejável, médico esportivo certificado pela ACSM, Isso né? aí, American College of Sports Medicine. Olha, inglês bom, hein? Pós-graduado em medicina do esporte, pós-graduado em endocrinologia, pós-graduado em nutrologia, pós-graduado em bodybuilding, né? Bodybuilding Coach. Isso. Faixa preta de jiu-jitsu. Ixi, já fiquei com medo de fazer algumas perguntas agora, hein? Trabalha com estética corporal há mais de 8 anos e medicina do estilo de vida há 7 anos. E ele diz aqui que te ajuda a ficar grande e seco em apenas 4 passos. Será que ele vai revelar esses 4 passos pra gente aqui? Vamos fazer a mágica acontecer com você. Oba! E ele tem o Instagram, que é @Dr. José Victor Rosa. Já podem começar a seguir aí, porque todo sábado ele libera perguntas, né? Isso aí, caixa de perguntas todo sábado aí pra tirar dúvida da galera. E uma coisa legal que você falou do inglês, cara, assim que eu terminei minha formação em medicina, eu fiquei 1 mês no Canadá fazendo um curso só de inglês para médico, justamente para poder aprofundar melhor nessa questão dos estudos dessa área que eu trabalho, que é muito voltada para o inglês. Olha, Então, a maioria dos trabalhos que a gente tem são em inglês, então, assim, tinha uma dificuldade muito grande de poder adentrar esses trabalhos e eu não queria esperar que isso chegasse para a gente traduzido, porque demora aí, a gente sabe, de 5 a 10 anos depois que um trabalho é publicado, para poder chegar no idioma que a gente precisa. Então, busquei essa formação justamente para poder atender essa necessidade aí que eu vi nessa área da medicina. Uhum. E como é que foi essa questão de se tornar médico, doutor José Vitor? Sempre quis ser médico desde pequeno? Ou uma hora acendeu uma luz assim, você é médico? Como é que foi isso? Cara, desde pequeno eu fui sempre aficionado por esporte. Eu sempre gostei muito de esporte, mas assim, minha intenção principal nunca foi ser médico. Isso foi uma coisa que foi acontecendo ao longo do tempo e eu consegui enxergar nisso uma área que se enquadraria melhor nessa ideia do esporte, do estilo de vida, da alimentação, que são coisas que eu já venho praticando há muito tempo, muito antes de eu começar a fazer medicina. Uma coisa que eu sempre falo, cara, que é engraçado, que assim eu fui um cara que o primeiro dia de aula que eu cheguei na faculdade, no mesmo dia que eu comecei na faculdade, eu comecei na academia. E ninguém da faculdade, ninguém que estava chegando, já praticava musculação. E eu fui o primeiro cara a se matricular na academia junto com a faculdade. Então foi praticamente as duas coisas juntas. Eu não deixei passar um ou outro, já foi os dois juntos de uma vez. Então, assim, eu comecei nessa jornada muito cedo. Não, então peraí, você já malhava antes, né? Já treinava antes. Beleza, só que você, quando chegou na faculdade, não abandonou Exatamente. o exercício físico como a maioria faz. Exatamente. Né? Você A sempre maioria priorizou por isso. deixava para começou na academia 3 meses depois que tinha entrado na faculdade, ou 1 mês depois ali no máximo. Eu, cara, foi junto. Eu não conseguia abandonar a musculação. Já era uma coisa que fazia parte da minha vida e eu trouxe ali durante todo o período da faculdade. Eu acho que é um ponto aí, eu estou pensando nos meus alunos, sabia? Da galera, inclusive, que quer fazer medicina do 3º ano. A galera normalmente abandona redes sociais, costumam fazer isso, É verdade. e abandona muito esporte. Isso me incomoda demais. Tem algumas coisas que me incomodam nesses alunos que estudam demais da conta, principalmente para medicina. Né? O medo de não passar, aquela coisa toda. Largar a atividade física e não levar água para a sala de aula, não se hidratar. E às vezes o aluno fica estudando manhã, tarde, noite no colégio para passar para medicina e às vezes não consegue passar, talvez por essa falta de cuidado com a atividade física e até com hidratação, né? Isso é importantíssimo, Sem né? dúvida alguma, cara. Isso é fundamental para o desempenho cognitivo do aluno ali durante o estudo. Tanto que um dos trabalhos que eu faço também em consultório é a gente aumentar a melhora do desempenho cognitivo. Então, pessoas que estão querendo passar no vestibular, pessoas que estão estudando para concursos públicos, que têm um nível de dificuldade maior, elas procuram um trabalho médico justamente focado nesse tipo de performance. Então, eu sou um cara que trabalha com performance, mas não é só performance física. É
performance mental e cognitiva também, porque isso também é um tipo de performance. Então tem substâncias, tem drogas, tem coisas que a gente implementa no nosso estilo de vida que vão melhorar essa nossa performance para aprendizado, para a parte cognitiva, para você se preparar para fazer uma prova. Então tudo isso a gente faz dentro do consultório ali, através da análise dos exames, do equilíbrio dos nutrientes. Isso tudo é feito também. Ó, olha que interessante, né? Eu acho que é uma coisa que poucas pessoas sabem disso, né? Aí vamos pegar mais uma vez os meus alunos, adolescentes, a galera que quer passar para medicina, que estuda pra caramba. Às vezes não consegue estudar ou qualificar esse estudo, às vezes por uma questão nutricional, né? Já que não se alimenta direito, né? Eu vejo muito, por exemplo, os meus alunos comendo aqueles biscoitinhos, tipo fandangos, uma Biscoito alimentação industrializado, rápida, aquela exatamente. alimentação rápida, aquele lanche de cantina de colégio. E às vezes não, né? Com certeza isso atrapalha o rendimento dele no estudo, na escola, principalmente no foco e na atenção. Com certeza absoluta, tá? Até porque esse tipo de alimento ele vai gerar no organismo uma questão inflamatória. Essa Uhum, inflamação ela é levada para a nossa parte neuronal, para a nossa parte cerebral. Então você acaba ficando. Tanto que um dos maiores estudos que a gente tem que mostra a causalidade de Alzheimer, que é um dos problemas que a gente tem de memória com o envelhecimento, ele está uhum, relacionado justamente à alimentação. Claro que tem um fator genético por trás disso, mas assim, o principal é a alimentação, principalmente exposição a glúten. Então, aonde a gente tem maior prevalência, por exemplo, eu tenho 4 pacientes que eles têm Parkinson uhum, e outros têm Alzheimer. uhum. Desses 4 pacientes, os 4 são italianos. Então, na Itália é onde a gente tem uma maior incidência desse tipo de problema, justamente porque pelo lastro alimentar que eles vêm trazendo desde muito tempo, desde a cultura deles. Então, é algo bem complicado assim de se lidar. Isso é uma prova de que a alimentação repercute diretamente na nossa memória. Você é literalmente aquilo que você come, né? Acho Exatamente. que essa frase Eu melhoraria sábia. essa frase. Eu falei, Ah, você é literalmente aquilo que. Você é o que a sua comida comeu. hum, Vou melhorar isso para você ah, conseguir entender. ah, Por que eu falo que você é o que a sua comida comeu? Porque imagina que imagina que você está se alimentando de um bife, de uma carne. Essa carne ali você tem uma visão de que ela é saudável, de que ela é boa. uhum, Só que esse boi, ele foi muito tempo alimentado com uma ração ruim, uma uhum, qualidade nutricional ruim. uhum, Como que aquela carne vai ter nutrientes suficientes para te nutrir? uhum, Porque da onde que aquele boi tirou aquele nutriente? Não veio de lugar nenhum, porque ele foi alimentado de forma incorreta, foi alimentado de forma pobre. Então é muito além disso. Você é o que a sua comida comeu. uhum, Então, a alimentação, por exemplo, é diferente você consumir uma ave, uma galinha, um frango que foi criado solto em casa, com alimentação variada, do uhum. que você comer uma galinha de granja que foi só alimentada com ração, que ficou presa, Hormônio. hormônio ficou presa ali, então gera um estresse no animal. Então isso Uhum. tudo libera outros hormônios negativos. Então isso tudo vai influenciar na qualidade daquele alimento. E você vai estar diretamente relacionado a você que está consumindo aquela carne. Você me fez lembrar, por exemplo, eu tenho um amigo que é judeu e ele não come qualquer carne. Ele vai no açougue que é específico para vender carne para judeus, justamente porque sabe do tratamento que teve aquele animal, da alimentação que teve aquele animal, inclusive da morte do animal. Exatamente. Bem, bem interessante. Mas só voltando aqui rapidinho, na questão do estudo, que eu acho que poucas pessoas sabem. Uhum, claro. Então, por exemplo, eu estou no terceiro ano, eu quero passar para medicina, tá? Uhum, E eu sinto que eu preciso melhorar a minha performance, né? Só que aí eu fico me cobrando demais, isso acaba lá no psicológico. Mas eu esqueço, aí eu procuro um psicólogo, que é muito comum, eu procuro um terapeuta, eu procuro um psiquiatra, é muito comum isso, tá? Com os meus alunos, uhum. mas eles não têm essa consciência da alimentação. Entende que é importante você estar falando sobre isso, que eu acho que pode ligar ali, ó, uma luz na mente desses alunos. Então, estou lá estudando, morrendo de estudar, eu busco o professor, eu começo a produzir muito mais redações, por exemplo, eu busco um psicólogo, um psiquiatra, eu começo a tomar medicamentos, mas eu esqueço de cuidar da minha alimentação. Tá, aí eu estou sabendo disso agora, Uhum. ok? E eu vou te procurar. Quando eu chego como aluno, quais são os procedimentos que você tem? Exames, medicamentos e etc. Como é que é isso? Exatamente, assim, só para você entender como o trabalho funciona. A primeira parte do trabalho é você entender a necessidade da pessoa, isso a Uhum, gente faz durante a consulta, a gente uhum, troca uma ideia ali, é uma consulta demorada, porque a gente precisa entender também a rotina da pessoa, porque eu uhum, preciso fazer uma modificação naquela rotina para que gere um resultado.
Então, durante essa conversa, a gente vai entender o objetivo e a dificuldade de cada um. Uhum. Junto a isso, a gente vai ter os exames laboratoriais, que é o que a pessoa traz para a gente conhecer por dentro, conhecer a bioquímica, conhecer a parte hormonal. E aí a gente vai juntar esses dois pontos, e aí a gente vai juntar o ponto da nutrição e o ponto da atividade física. Então a gente vai juntar todos esses 4 pontos para poder chegar no resultado que aquela pessoa precisa, seja desempenho cognitivo ou desempenho físico. Todos vão ter que passar por esses pontos, porque é o que a gente estava conversando antes. Você falou, às vezes o aluno, quando ele está indo para o vestibular, ele acaba estudando muito e deixa a atividade física de lado por falta de tempo. E alimentação, pensei nisso agora. Alimentação, exatamente. E são 2 coisas que vão contribuir totalmente para o desempenho dele no estudo. Então ele está agindo contra o que ele precisa. Então ele acaba achando que ele está economizando 1 hora, que ele poderia estar treinando, mas na verdade ele está perdendo. Exatamente. Porque aquela 1 hora ali de treino, aí, de repente ia tornar o estudo dele mais eficiente, ele ia conseguir estudar mais rápido, ele ia ganhar mais tempo depois para estudar. Ou, por exemplo, ele não ia precisar revisar o conteúdo 3 vezes, ia precisar revisar só 2, que já ia ser suficiente para fixar na memória dele. E uma outra coisa também que eu penso, porque assim, eu tenho muitos alunos que estudam de manhã, para almoçar e volta à tarde, só que eles voltam acabados. Mas é óbvio, né? Não tem um cuidado aí nutricional. Não pratica atividade física. Come qualquer coisa. Aí deve comer o quê? Arroz, feijão, estrogonofe. Refém da praticidade, Aí, né? Come o que tem à mão. Aí volta para estudar à tarde extremamente cansado. Eu acho, na minha opinião, que esse tipo de trabalho ele tem que ser mais divulgado. Porque quando a gente pensa em nutrólogo, a gente já pensa assim, melhorar o corpo. Essa ideia, né? A coisa da mente é pro psiquiatra e pro psicólogo. E às vezes a sua questão emocional não vai melhorar, por melhor que você tenha um psicólogo, se você, de repente, tem um nutriente ou alguma coisa, sei lá, hormonal em desequilíbrio no seu corpo. Sem dúvida. Interessante isso. Um dos principais para a memória são os nutrientes, né, cara? Um dos suplementos, assim, que eu poderia falar que é essencial para a memória é o ômega 3. O ômega 3. Se você tá fazendo vestibular e toma ômega 3, e cara... B12. B12 ajuda, não? Muito também, bem importante. Isso tudo, só para você entender. Por exemplo, uma pessoa que está querendo ter um desempenho cognitivo, eu vou trabalhar com ela em valores que vão gerar um desempenho cognitivo. Então, a gente tem no exame lá, por exemplo, a gente tem um nível de vitamina B12. Ela vai de 100 a 700. Se eu tenho um cara que é desempenho cognitivo, eu preciso deixar a B12 no valor que vai me gerar um desempenho cognitivo, e não no valor de referência do laboratório. Porque aquele valor de referência é para uma população geral. Essa população não tem objetivo específico. Agora, você está vindo para mim com um objetivo específico. Então, eu vou ajustar os seus parâmetros para que aquele objetivo aconteça da melhor forma possível, da forma mais fácil possível, no melhor caminho possível. Então, cara, o JP, basicamente o trabalho que eu faço é pegar todos esses pontos e dar o melhor caminho para a pessoa seguir dentro do que ela precisa. Por exemplo, você chega lá querendo o que você falou, desempenho cognitivo, na parte de estudo. Aí eu vou te falar, ó, baseado nos seus exames, você precisa fazer uma dieta desse tipo, seu treinamento tem que ser dessa forma, para você conseguir atingir o que você precisa ali. E aí, junto, a gente vai trabalhar esses manipulados aqui que a gente vai tomar. Então, perfeito. Exatamente, é como se você pegasse e desse o caminho das pedras para a pessoa chegar no objetivo que ela quer. Pode ser emagrecimento, pode ser ganho de massa muscular, pode ser uma menopausa, que a pessoa só quer melhorar a qualidade de vida dela, pode ser uma longevidade, pode ser o estudo para passar numa prova de vestibular ou de um concurso, e aí vai variar muito de pessoa para pessoa. Por isso que é difícil a gente chegar num podcast ou num lugar que a gente vai gerar uma informação para um público maior e dar uma receita de bolo, porque é muito específico de cada um. E às vezes um ponto que eu ver no seu exame vai mudar totalmente o trabalho dali para frente. Eu vou te dar um exemplo, cara, de uma paciente minha que passou comigo. Ela é nova, tem em torno de uns 25, 27 anos, e ela estava querendo ganhar massa muscular. E aí eu fui lá, a gente elaborou um planejamento, elaborou uma estratégia, e nisso ela ela chegou em casa e tal, mostrou ali pro pessoal de casa, não sei o quê, e a irmã dela, que é um pouco mais velha, ela também estava interessada em ganhar massa muscular. Só que ela acabou querendo pegar ali a fórmula de bolo pronta ali para poder fazer para ela também, porque ela achou que aquilo ali era eficiente para ela. Entendi, aproveitar a consulta. Isso, né? aproveitar a consulta da irmã e fazer igual. Só que, cara, a irmã dela tem o dobro da idade dela. A irmã dela fuma. Então, assim, tá em outra fase da vida. Então, o trabalho dela é totalmente diferente de uma para outra. Então, se essa pessoa que é mais velha pega esse trabalho de uma pessoa mais nova e começa a utilizar, às vezes, cara, em vez dela estar melhorando a qualidade de vida, em vez dela estar chegando mais próximo ao objetivo dela, ela tá piorando a saúde e a qualidade de vida dela. Porque cada um é cada um, né? Exatamente. Mas você tá falando disso, cara, até no meu curso mesmo, sabia? Às vezes as pessoas compram o meu curso de redação, aí 3 pessoas compram o curso. Na hora de corrigir a redação, eu não consigo acompanhar.
A Uhum. evolução atrapalha, inclusive, né? Uhum. Porque cada um tem um problema, tem um jeito de escrever, e eu tenho que fazer esse acompanhamento. E aí, quando eu começo a perceber que cada um está escrevendo de um jeito, eu me perco na correção. Isso pode prejudicar 3 pessoas ao mesmo tempo. Com Né? Eu, certeza, né? eu super entendi aí a sua colocação. Agora, eu fiquei curioso, tá? Que você Uhum. ajuda a ficar grande e seco em apenas 4 passos. E aí você falou que, de repente, daí pode lançar o nosso projeto. Como assim ficar grande e seco em 4? Eu só queria ficar seco, agora eu só posso ficar grande também em até 4 passos? Tá bom, né? Você já Tá pega de ótimo. brinde ali. Mas pensando que eu tenho mais de 40 e poucos anos, e aí? É, assim, pra gente, já pra começar, a idade não vai ser um fator limitante pra ninguém, né, cara? É justamente porque a ideia do trabalho é você não levar em consideração a idade. Uhum. Porque o perfil que eu quero te deixar ali, hormonal, bioquímico, da sua saúde, é de como se o JP tivesse 20, 25 anos. Oba. Então a gente vai te colocar pra lá, e aí você vai ter a bioquímica de uma pessoa nova. Então a idade não vai te limitar em nenhum ponto, porque a gente vai trabalhar justamente como se você tivesse numa fase de adolescente. A gente quer trazer os seus parâmetros para quando você era mais novo e te Uhum. proporcionar a qualidade de vida e a experiência que você tinha quando você era mais novo. Mais disposição, mais libido, tinha mais atenção, tinha mais energia para fazer Corpo as coisas, melhor, um corpo melhor, mais magro. menos gordura. Exatamente. Olha, interessante isso, né? Porque eu acho que é um outro mito também, né? Que é essa coisa de procurar um nutrólogo e de malhar. Ah, eu não vou malhar porque eu não tenho um corpo padrão. Eu não vou malhar porque eu já tenho. Eu não vou procurar um médico porque eu já tenho 60, 70 anos. Acho que tudo também é importante essa colocação. Porque às vezes as pessoas pensam que nutrólogo, que academia, personal, é só para quem já tem tendência a ter um corpo padrão, vamos Uhum. dizer assim, né? Acho que geralmente quem não tem um corpo padrão, uma forma de pensar, nem todos, tá? Acaba indo à academia e fazendo academia por fazer. Acaba que vai lá e vai só cumprir a ficha do professor, vai só cumprir o que tá no papel. Faz uma coisa meio que desmotivada, meio sem sentido, né? E, Exatamente. e isso daí Porque acarreta. você acha assim, nunca vou ficar com o corpo que você tá, por exemplo. Você tem essa falsa, você tem essa ideia, né? É. E assim, na verdade, você chegar num físico desse realmente não é uma coisa fácil, não é uma coisa para todo mundo. Mas Uhum. ter um físico bom, um físico trabalhado, um físico magro, um físico com massa muscular é para todo mundo. Uhum. Às vezes as pessoas vão olhar assim, pô, ficar com o físico dele é uma coisa inalcançável. Não é inalcançável, mas não é uma coisa fácil. Eu tenho disciplina, rotina, organização para poder chegar nesse resultado. Uhum. Mas assim, ter a sua melhor versão é para todo mundo, cara. Uhum. O problema é que as pessoas veem uma pessoa ou veem uma imagem e querem ser igual àquilo ali. Isso não é possível. Você não consegue ser igual ao outro. Você consegue ter uma versão melhor de si mesmo. Ou então aquele, o que eu tô falando sempre, aquele projeto McDonald's, né? Você quer uma coisa rápida. Né? Exatamente. Eu tenho uma amiga, cara, que ela me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falou, porra, se barriga tanquinho fosse fácil, todo mundo teria, né? É verdade. Eu É nunca vou me verdade. esquecer disso. Mas me fala desses 4 passos. Quais são esses 4 passos? Você pode falar? Posso falar. Tá. Então, os 4 passos. A gente começando a fazer, por exemplo, esse tratamento. Pode falar? Pode ser um Esse tratamento. Eu começando a fazer esse meu tratamento com você. Quais são os passos que eu vou ter que seguir? Rezar, orar muito, jejuar. Pode falar. Não, os passos que você tem que seguir são os passos que que eu estava até comentando um pouco aqui com você anteriormente. Ah, É o passo da nutrição, o passo do treinamento físico, o passo da bioquímica, da análise dos seus exames hormonais, bioquímicos, seja a parte nutricional e bioquímica, e o passo do descanso, do sono, do reparo, porque o processo muscular precisa de reparo para ser construído. Então, esses são os 4 passos para você alcançar. E qual que é a minha ideia? A minha ideia é ensinar a pessoa para que ela tenha uma liberdade e consiga seguir por conta própria. Ela vai aprender a importância de cada um e o que ela precisa entender dentro de cada um desses passos, o que ela precisa implementar na vida dela dentro de cada um desses passos e seguir a vida dela. Para ela não ficar refém de nenhum profissional, ou se ela precisar de um profissional, ela saber exatamente o tipo de direcionamento que ela precisa, saber se o cara está conduzindo ela de uma forma correta. Porque, cara, eu vou te falar a verdade, às vezes, num processo desse estético, a gente, mesmo com muito conhecimento, a gente precisa de alguém. E não pelo conhecimento que você precisa de alguém, você precisa de alguém para poder te direcionar. Porque às vezes você tem uma visão muito distorcida do que está acontecendo com você. Por uma questão mental, por uma questão de você querer o que é mais confortável.
Por exemplo. Por exemplo, eu vou chegar... Hoje é sábado. Eu vou Tá. chegar em casa, vamos supor que eu cuide de mim mesmo. Não Uhum. tenho ninguém para me dar suporte. É eu que faço todo o meu protocolo. Uhum. Isso às vezes acontece, mas não é o que eu tô falando, não é o ideal. Por quê? Porque hoje é sábado, eu chego em casa e aí vamos botar que eu vou fazer uma avaliação em mim. E aí eu vou me avaliar. Eu começo a olhar e a minha mente quer entender que eu melhorei. Só que, na verdade, se eu fosse fazer uma análise fria, que eu não estivesse olhando para mim mesmo, eu estivesse olhando um corpo de outra pessoa, se eu botasse o antes e o depois dela, eu ia ver que ela não evoluiu, às vezes que ela piorou. Uhum. Então, por exemplo, hoje eu vou achar que eu evoluí porque é sábado e às vezes eu quero fazer uma refeição livre. Então a minha mente vai colocar aquilo ali internamente e vai arrumar uma desculpa para que eu consiga fazer essa refeição livre. Uhum. Porque isso depende de mim. Uhum. Diferente de que se eu mandasse essa foto para você, você analisasse e falasse: não, José, você não evoluiu, cara. Você não pode fazer uma refeição livre hoje. Você não pode comer isso hoje. Você vai ter que deixar para semana que vem. Vamos esperar mais um pouco. Vamos ver como seu corpo vai responder. Pô, Então legal. a gente vai criando esses mecanismos para burlar o que a gente precisa ali. Por isso que é fundamental alguém estar te olhando de fora. Esse tipo de relação também dá um suporte legal, né? Até pra você não desistir. Sem dúvida, sem dúvida. Porque às vezes essa questão de você ir ao médico só de 3 em 3 meses Uhum. e só ter contato com o médico de 3 em 3 meses, eu acho que também fica complicado, né? Se você não... É muito complicado. Quando o médico ele tem uma relação mais próxima com o paciente, o professor com o aluno, sei lá. Eu acho que isso faz a diferença para alcançar o resultado, né? Cara, eu Saber que você não busco, tá sozinho. eu busco isso com todos os meus pacientes. Isso Assim, é muito legal, eu cara. É um tento ter uma diferencial. relação bastante próxima. A maioria deles tem meu WhatsApp, cara, só para você ter uma ideia. E até porque durante o processo ali, durante o tratamento, muitas coisas acontecem. Uhum. Às vezes você tem um problema com uma medicação, ou às vezes você está fazendo um tratamento hormonal que alguma coisa não está dando certo, você precisa corrigir alguma coisa. E a pessoa precisa de um contato mais próximo de você, precisa de um suporte, de um feedback ali mais rápido, mais bate-pronto. Até porque o resultado do seu paciente é o seu resultado, né? Sem dúvida alguma, Então, né, por cara? exemplo, se meu corpo começar a se transformar, cara, a galera vai querer. Porque quem é? O que tá acontecendo? Quem é o responsável por isso, né? Quando alguém tira uma nota máxima numa redação, por exemplo, peraí, quem te deu aula? Como assim? Né? As pessoas trabalham desse jeito. E vamos lá. Sobre essa questão dos hormônios, né? Ontem na caixinha de perguntas, eu acho que Galera, foram foi o as que mais perguntas. mandaram. Essa questão do hormônio, eu acredito que tem um certo preconceito com isso. E ao mesmo tempo a gente precisa tomar um certo cuidado, né? Eu acho que essa questão de você tomar hormônio por conta própria, a gente sabe que é extremamente perigoso. Mas também eu acho que se você pensar assim, não vou tomar hormônio, não vou procurar um médico para tomar hormônio não, porque hormônio mata. Eu acho que as pessoas confundem um pouco a coisa. Sem dúvida. Fala um pouco dessa questão da diferença desse hormônio que eu vou usar lá estudando do meu jeito, sozinho, sem orientação médica, e tomar hormônio com orientação médica. Assim, basicamente a diferença é como se você... Vamos supor que você tá numa sala escura, tá? Você e, sei lá, a pessoa que você mais gosta na sua vida, você, sua mãe, você e sua esposa, vocês estão dentro de um quarto escuro, você tem uma arma na mão e você simplesmente vai atirar para qualquer lado, podendo pegar nela ou não. Isso é você tomar hormônio sem acompanhamento médico. Porque você tá fazendo uma coisa e você não sabe a consequência que aquele ato que você tá fazendo vai te gerar. Diferente de você ter um acompanhamento médico que vai ser de que forma? Um profissional capacitado vai analisar os seus exames para ver como que compõe esse quadro hormonal e ver se você realmente tem necessidade de indicação de acordo com o que você está buscando, porque isso também muda muito. Às vezes a sua necessidade ela vai também variar de acordo com o que você busca. Então, isso também vai ser levado em consideração na hora de você prescrever um hormônio. E às vezes o cara que chega lá novo, buscando estética, não vai precisar de hormônio, e às vezes aquele senhor, aquele cara idoso ali, que ele achou que ele ia lá para tomar uma vitamina, ele vai sair de lá com uma prescrição de hormônio. Porque ele tinha necessidade e o outro não. Então você está fazendo uma análise profunda do interno da pessoa e está vendo se ela tem realmente essa necessidade desse hormônio ou não. E outra coisa, cara, que é o mais importante quando a gente fala de hormônio, dose. É o que eu falo, a diferença entre veneno e remédio está na dose. O hormônio ele pode ser maravilhoso e ele pode ser péssimo. Depende do quanto que você usa. E da qualidade que você usa. Aí a gente vai entrar num outro ponto que hoje em dia está sendo
muito, muito procurado pelas pessoas, pelo crescimento que o fitness teve no Brasil, né? E pela divulgação desse tipo de material, das pessoas estarem toda hora no Instagram expondo os corpos e o cara tá forte e a mulher sarada. Então todo mundo quer buscar isso e eles querem um atalho para isso. Então o hormônio underground, né? O hormônio que não tem na farmácia, que as pessoas pegam com contato com alguém, ele acaba crescendo muito a venda. E Porque é isso mais fácil, rápido, né? é mais fácil, é mais rápido, você não precisa de prescrição médica, você compra, chega na sua casa, você não passa pelo constrangimento. Cara, você ir na farmácia comprar um hormônio acaba sendo um constrangimento para a pessoa. Porque você vai lá, você entra no balcão, onde o cara te atende, tem 20 pessoas do seu lado, tem 3 farmacêuticos atrás do balcão, aí você, eu quero uma testosterona. Todo mundo já olha pro lado, aquele cara vai tomar bomba, não sei o quê. Então Exatamente você já isso. sofre um preconceito na hora de comprar. Então isso já é uma barreira de entrada. Então o cara, porra, o que você prefere? Ir lá botar sua cara a tapa para poder comprar um negócio? Ou você prefere mandar uma mensagem no celular e o negócio chegar na sua casa? Então tem todas essas coisas. Aí entra a questão da receita, a questão do preço. Isso tudo varia muito também. E, cara, tem um grande estudo que eles fizeram com esteroides anabolizantes que foram apreendidos no final de 2022, de 2022 para 2023. Foi uma apreensão que eles fizeram na parte da Europa e na América do Sul, que pegou Brasil e Paraguai. E eles analisaram a qualidade desse tipo de hormônio, desses esteroides. E eles viram que tinha muita contaminação, ou seja, muita contaminação com material biológico, com bactéria, porque são coisas que são feitas fora de um laboratório. Muitas vezes é feito dentro da sua casa, numa cozinha. E outra coisa que foi observado é a questão de subdosagem e a questão de modificação do que realmente tinha ali. A pessoa te vendia X e tinha ali X mais Y. Ou ela te vendia X e tinha metade do X. Tinha só uma Entendi. perna do X. Então, Entendi. as doses variam muito e o que tem ali naquela substância também varia muito. Vou te dar um exemplo. Você compra, por exemplo, uma Primobolan, que é um hormônio esteroide que hoje em dia é o mais caro que a gente tem, e aí você vem e mistura Ele serve hormônios. pra quê? Ele serve também para essa parte estética, para perda de gordura, ganho de massa, melhor desempenho esportivo. Então, você pega esse tipo de droga e mistura ela com uma droga barata. Entendi. E vende ela de uma forma como se ela fosse pura. Então, isso tudo também acontece muito. Então, você está injetando para dentro de você uma coisa contaminada por material biológico, uma coisa contaminada por bactéria e uma coisa que você não tem certeza da dose e do que tem ali dentro. Então, a chance disso dar problema é muito grande. Quando eu estou no consultório e entra uma pessoa que faz uso de hormônio, eu não peço para ela tirar a camisa, eu já sei o tipo de hormônio que ela está usando. Não a droga, mas se ela está usando um hormônio bom ou ruim. Porque a pele denuncia, a qualidade do físico denuncia o tipo de droga que você está usando. Você consegue perceber, você vê aquele cara que ele é muito craquelado, você vê aquela pele muito suja. Dá muito mais colateral do que você usar uma coisa que realmente tem um controle maior. Uma indústria farmacêutica, ela precisa, todo lote que ela produz, ela precisa retirar uma parte e descartar que eu digo, é porque essa parte ela vai para análise. Então aquele lote, uma parte vai ser jogada fora, entre aspas, só que ela vai ser levada para analisar, para garantir que aquele lote tem realmente o que eles prometem dentro daquele rótulo, daquela embalagem. Então é um controle de qualidade muito diferenciado, né? Diferente de você produzir um negócio com garfo, colher na sua casa. E uma pergunta pessoal, tô vendo você falar aí. Eu já fui ao médico mesmo e eles me passam aqueles medicamentos, né, manipulados. Cara, e às vezes a gente tem que tomar Farmácia muitos. de manipulação, né? Às vezes a gente tem que tomar muitos comprimidos. Às vezes, para dar aquela dosagem que o médico quer, só de um medicamento a gente toma 3, 4 comprimidos. E eu sinto que a minha barriga fica inchada e que me dá tipo não sei se é uma ardência, uma dor, um incômodo. Do Já estômago? percebi isso. Não, aqui, ó. Nessa região aqui. Região abdominal. Inclusive agora eu tô nesse momento. Que isso, cara? Você acha eu não sei se é uma coisa da minha cabeça? Não. Acontece mais isso. Isso pode ser tanto pela quantidade de cápsulas, como também pelo recipiente. O recipiente é o tipo de material que você usa para poder fazer com que aquela substância chegue até você. Então, é o que você vai ligar no que o médico prescreveu. Por exemplo, o cara te prescreveu oxandrolona. A oxandrolona ela não vai pura, ela vai ligada a um recipiente. O recipiente é o que você precisa para que o organismo absorva.
Então, por exemplo, tem remédios que a gente tem a lactose como recipiente, tem outros remédios que têm outras substâncias. Então, isso pode ser que você esteja com alguma intolerância ou alguma incompatibilidade a esse recipiente que a farmácia está usando para Uhum. viabilizar essa medicação para você. Pode ser o excesso de cápsula, ou pode ser que você tenha realmente algum problema a nível estomacal, que esteja te causando desconforto pelo excesso de Mas cápsula. aí venha nessa região aqui, porque é nessa região aqui, ó. Sim, pode ocorrer nessa região abdominal. E assim, uma coisa que a gente faz para poder melhorar isso é você usar a forma de sachê, que você dilui em água, Uhum. e aí você elimina a questão das cápsulas de muita quantidade e toma como se fosse um suco. Uhum. É uma facilidade que a gente tem. E a gente faz teste de você tomar ele de barriga vazia e você tomar ele alimentado. Que dentro desse teste você consegue também ter uma ideia melhor do Não, que está eu de acontecendo. barriga vazia eu fico meio embrulhado no estômago, assim. Se Fico você meio... tomar só de barriga vazia. Já Mas- percebi isso também. Mas você sente refluxo, azia, não. Não, só tipo Só um incômodo. Tipo um incômodo, tipo, sei lá, uma vontade, tipo como se fosse vomitar. Como é que fala isso? Uma náusea. Uma náusea. Uhum. Náusea. Sim. Eu tenho muita facilidade com náusea. Cara, eu te sugiro trocar pelo sachê e fazer junto da refeição. Provavelmente seu problema vai ser resolvido. Beleza. Mas agora eu tô com você, né? Então tá em casa. Agora, o que você acha desses medicamentos aí, tipo o Zepi, que a galera tá usando à vontade, assim, também? São medicações fantásticas, assim, para emagrecer. São medicações que foram lançadas, na verdade, para o tratamento de diabetes, inicialmente, né? Uhum, E agora elas estão sendo usadas para emagrecimento. uhum. Realmente elas funcionam, elas têm um bom efeito, mas o problema é que a pessoa acha que aquilo ali que vai resolver o problema dela. E, na verdade, não é. As medicações, elas deveriam ser vistas como facilitadores. Uhum. Por exemplo, você é um cara muito obeso e você precisa emagrecer, você precisa perder 30 quilos. Você vai ter que passar um pouco de fome para poder chegar nesse resultado, Entendi, inevitavelmente. entendi. E aí a medicação vai entrar para facilitar esse processo. Em vez de você ficar, sei lá, 6 meses passando fome, você vai ficar 6 meses comendo pouco, mas sem passar fome. Então vai ser mais confortável para você aderir àquilo ali. Você vai ter que continuar de qualquer forma com a reeducação alimentar, né? Não, isso é obrigatório. Não dá pra você ter uma vida normal e ficar usando o Ozempic. Não tem como, porque aí Mas você emagrece. Uma vida normal, Ozempic. Emagrece, mas eu paro de tomar Ozempic e volta. Tem esse emagrece. efeito sanfona? Eu falaria, na verdade, você fez uma pergunta muito legal, porque você falou, se você tomar só o Ozempic, sem nenhuma orientação, sem nenhuma regra ali de treino, dieta, Comendo tudo. você emagrece ou você engorda? Eu diria, na balança você emagrece, mas visualmente você engorda. Por quê? Porque na balança você perde peso. Uhum. Só que visualmente e metabolicamente você está mais gordo, porque você perde peso muscular e não peso gordo. Então a sua gordura acaba ficando igual ou às vezes até maior para menos músculo. Então o seu metabolismo, sua parte metabólica, sua parte de saúde, ela piora. Uhum. E aí que vem a questão do rebote que todo mundo fala. Por quê? Porque você piorou seu metabolismo, você perdeu massa muscular. Quando você tira a caneta, o que acontece? A fome volta, você volta a comer, bum, aquele peso volta a estourar de novo. Porque é um monte de nutrientes chegando, o metabolismo está mais devagar. Até porque você não deve poder ficar tomando Ozempic o resto da vida, né? Exato. Tem Com um certeza passo a não. passo. É o que eu tô falando. O Ozempic é como se fosse um facilitador do seu processo. Uhum. Ó, a gente vai fazer um processo de emagrecimento para você que ele vai durar 6 meses. A gente Uhum. vai começar com o Ozempic durante 4, depois a gente vai te deixar sem. Vamos ver como é que você vai responder. E aí a gente vai trabalhando. E o GH é a fórmula da beleza mesmo? Quem dera, né? Se existisse uma fórmula da beleza, nossa, a pessoa tava... Mas quem toma GH, não sei se eu posso falar, mas a pessoa fica mais bonita, tá? Você pode falar o que você quiser, eu que não posso. Então, tá, mas eu acho que a pessoa que toma GH ela fica mais bonita. Você acha? A pessoa que tá com o corpo muito. Eu falo, você tá tomando GH, hein? Sei lá, eu acho que o GH. O que você acha do GH? Ele é perigoso, ele pode ser usado, desde que corretamente, medicado. Para emagrecimento, não. Mas é um hormônio muito legal, pode ser usado para diversas coisas. Por exemplo. Hipertrofia, ganho de massa muscular, tratamento de crescimento para crianças. Uhum. Mas o que a gente pode usar o GH? Tratamento do sono também, Uhum. porque é um hormônio que a gente produz durante o sono, então é uma coisa que contribui. Recuperação pós-cirúrgica, melhora da pele, síntese de colágeno. Fala muito do GH, do perigo dele de deixar a pessoa diabética, né? Duas coisas que são muito faladas sobre GH, diabetes e câncer, né? Tem um mito de... A própria Angélica, não sei se você Hã? assistiu os 50 e tantos, aquele programa dela, ela falou que teve uma fase da vida dela Uhum. que ela tomou GH pra ficar com o corpo trincado. Inclusive, ela teve uma fase que realmente ela ficou com o corpo trincado.
Eu ainda falava, tá tomando GH, sacanagem. E ela falou que ela teve um câncer aqui, alguma coisa aqui, que ela teve que tirar, Aham. né? É, Então, provavelmente não foi por causa e do olha, uso de H, né? Mas às vezes era uma coisa que ela já tinha ali propensão a até desenvolver. porque ela deveria estar fazendo um tratamento médico, né? Eu não Ah, com acredito que ela tenha certeza. feito assim ao acaso. Muito provavelmente. Agora, sobre a obesidade, né? Eu acho que a gente tá numa situação que a gente, como é que eu posso dizer? A gente acaba colocando a obesidade como se fosse um ato. Ah, tá tudo bem ser obeso. Né? Tá de boa ser obeso, sou gordo mesmo, tá ok. Ok. Mas a gente sabe que a obesidade. Romantizando, né? Romantizando isso. A gente sabe que a obesidade é um problema, né? É uma De doença, né? saúde. De saúde. Inclusive tem CID, tem diagnóstico, tem código, tá no Código de Doenças, Código E Internacional o de que você Doenças. acha dessa romantização que a mídia tá fazendo? Não concordo, cara. Eu acho assim, a obesidade ela deve ser tratada e encarada como um real problema de saúde, como o problema de saúde que ela realmente é. Uhum, Porque inclusive isso melhorou muito depois da Covid, né? Porque uhum, depois da Covid, muitas pessoas entenderam que aquilo ali era uma coisa que estava atrapalhando a saúde delas e não só sendo um problema estético. E uhum, não é só um problema estético. Tudo bem, uhum, você pode se achar lindo, maravilhoso, estar confortável com a sua imagem do jeito que você está hoje, mas a sua saúde não tá. uhum, Então, na próxima pandemia, como é que você vai fazer? Você vai esperar uma vacina? Você vai esperar uma solução mágica? Ou você vai realmente passar a se cuidar e colocar a sua saúde em dia? uhum, E, cara, é uma coisa muito fácil, porque, tipo assim, você faz um e ganha tudo de bônus. Você uhum. melhora o seu físico, você ganha saúde, você melhora a sua qualidade de vida, você melhora Autoestima. seu sono, sua autoestima, você consegue tirar a roupa, você tá mais disposto, você tem mais libido, você tem mais energia, você consegue produzir melhor no trabalho. Então é uma atitude que você toma que melhora tudo. Uhum. Então é como se fosse um pacotão que você ganha de brinde. Então melhora muita coisa na sua vida. A gente falou então do Ozempic e tal, etc. O que tem de novo no mercado aí pra obesidade? A Ixi, impressão que eu tenho, cara, bom, agora é leigo, tá? Que todo medicamento que combate a obesidade, ele prejudica um pouco a saúde. Ou isso é um mito? Só se não for. O problema é a gente usar assim também, sem orientação médica, né? Que é como a gente faz. cara, eu sou de uma linha muito mais natural, então eu te falaria que, na minha visão, todo remédio ele vai atrapalhar um pouco na saúde, Uhum, independente de qual a finalidade for aquele remédio. uhum, Se ele é uma medicação, se ele é um comprimido sintético desenvolvido para alguma coisa específica, ele é porque você já tem um problema. uhum, Então, ele não vai te ajudar a melhorar esse problema, ele vai te ajudar a consertar, dar uma maquiada, de repente corrigir de uma forma pontual. Mas uhum, para você realmente melhorar o problema, você precisa ir no que causou esse problema, no que você vem fazendo há anos atrás ali, que te levaram a chegar nessa situação. uhum, E com o emagrecimento é exatamente igual. Você precisa de uma constância, você precisa fazer todo dia igual a mesma coisa, você precisa ter uma rotina, uma constância. uhum. Isso que vai te levar ao emagrecimento duradouro, isso vai te levar ao resultado em si. E não o que você falou, uma medicação, não um comprimido. Ah, dieta não sei o quê. Cara, vai te emagrecer, mas você vai engordar tudo de novo. Isso não vai resolver sua vida. Quando você fala de uma medicação mais saudável, você está falando dessas cápsulas que a gente manda manipular, tal, etc. Isso não. Os manipulados, eles são legais só pra gente entender. Hum, Manipulação significa você fazer do jeito que você quer, você personalizar a medicação. uhum, Então, eu posso usar um remédio ou eu posso usar um fitoterápico. uhum, Então, pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Eu posso fazer uhum, um manipulado com remédio para você também, o uhum, mesmo que vende na farmácia. uhum, Então, o que vai determinar é a substância que eu escolho colocar ali para você. E aí é uhum, o que eu te falei, eu prefiro trabalhar numa linha mais. Porque a minha visão é se você equilibra o organismo, se você bota os nutrientes na quantidade certa, os hormônios na quantidade certa, você bota tudo para funcionar na quantidade correta e adequada, aquilo ali por si só já caminha sozinho. Você não precisa de muita intervenção. Quando você vai fazendo muitas intervenções, você vai precisando de outras intervenções para corrigir as iniciais que você fez. Por uhum, exemplo, o remédio de emagrecimento. Você dá o remédio de emagrecimento, a pessoa vai começando a perder peso, mas ela tem enjoo. E aí você precisa de um outro remédio para controlar o enjoo dela, porque é o efeito colateral que ela está tendo. E aí, de repente, ela vai ter um efeito colateral desse remédio de enjoo, e aí ela vai ter que usar um outro remédio para poder controlar. Então vai virando uma bola de neve quando você vê a pessoa tá tomando um monte de coisa. E aí você não tem como garantir saúde para a pessoa desse jeito. Pô, a pessoa tá tomando cinco drogas. Não dá. entendi. E aí, ainda sobre essa questão da obesidade, obviamente a gente está pensando em alimentação saudável, né?
Sim, com Tava até certeza. conversando com você lá que eu acho que a alimentação também, a gente desconta muito das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das situações ruins que a gente vive na alimentação. Uhum. Então, assim, muitas vezes a gente está seguindo uma dieta e passa por um momento difícil, a gente caga a dieta, né? Qual que é o segredo para o momento desse estou mais frágil, passei por um problema X e vou cortar minha dieta, vou comer um lanche aí no iFood. Como é que eu consigo controlar isso, cara? Cara, o segredo tá justamente no que eu tava falando agora, na constância e na disciplina, no que você faz todo dia igual. Se você tem uma rotina alimentar perfeita, se você tem uma rotina alimentar organizada, você vai chegar, por mais que você tenha um problema, por mais que você aconteça alguma coisa, quando essa coisa acontecer, você não vai buscar a comida como uma solução para aquilo. Porque Entendi, você está alimentado e saciado, seu corpo está nutrido, você não precisa de mais nutrientes. O que entendi. acontece é que as pessoas estão desnutridas e aí acontece isso, elas começam a buscar um alimento para poder afagar aquilo ali emocionalmente, mas é porque elas têm uma desnutrição de base. Então isso Hum, realmente vai gerar na pessoa uma necessidade de buscar aquilo ali, uhum. porque ela está desnutrida, ela não se alimentou corretamente, ela Entendi, não está faz sentido. com um organismo equilibrado, e ela não fez as refeições que ela teve para fazer ao longo do dia. Pô, imagina se a rotina de uma pessoa obesa. Ela não consegue tomar café da manhã, porque ela é muito corrida de manhã, ela toma um café preto, uma coisinha ali. Na Pouco hora, manteiga, um pouco de manteiga, alguma coisa. Na hora do almoço, ela faz uma beliscada na rua, às vezes come um salgado, ou um come macarrão, um uma. miojo. Ou ela vai. Não, hoje eu tô saudável. Vai, pega um prato de salada com frango, uma salada com uma carne. Primeira refeição dela no dia. De tarde ela não consegue parar para comer. Às vezes ela come um biscoito no trabalho ou toma um cafezinho no trabalho. Cara, chega de noite, o que essa pessoa comeu no dia? Salada, frango e 2 biscoitos com 2 copos de café. É. Como que a pessoa não vai ter fome? Como que ela não vai buscar? Até porque tá faltando nutriente aí com certeza, né? Pô, e não foi exatamente, não foi uma alimentação de qualidade. Você não É, escolheu o que você vai comer, você é, comeu o que tinha para comer. é. Esse é o maior problema. Falta de organização e falta de rotina, de disciplina, de constância, de você fazer todo dia igual. Se você passa uma semana comendo a quantidade de comida que você precisa comer, cara, você não vai ter necessidade de comer doce, de comer besteira, nada disso. Cara, sabe qual outra dúvida que eu tenho? Por exemplo, salada. Até que ponto eu sei. A gente sabe que tem os agrotóxicos, né? Uhum. Até que ponto eu tô comendo realmente saudável? A salada, se ela tá cheia de agrotóxico. Qual que é o limite disso? Não. Entendeu? A minha dúvida. Sim, Porque o claro. ideal seria orgânico, né? Sem dúvida. Mas o orgânico é mais caro e dura pouquíssimo tempo, Dura pouco, né? com certeza. E aí? Eu tô lá comendo a salada, mas a salada tá cheia de agrotóxico. Não, nessa parte não tem como a gente fugir da questão de você ter que ir comprar esse tipo de alimento com mais frequência. Porque é uma coisa que realmente é muito perecível, vai estragar de forma muito fácil. Então você prefere o agrotóxico, no caso. Isso que você Não, falou. eu prefiro o orgânico. Orgânico, desculpa. Nossa, É. doidão, gente, doidão. Claro, orgânico. Não, sem dúvida alguma, mas é o que a gente tá falando, nem sempre aquilo ali é a realidade de todo mundo. Uhum, Mas assim, o fato de ter agrotóxico no alimento é algo que é o que a gente tava falando. A gente é o que a nossa comida comeu. Então, se tem uhum. agrotóxico ali, Gente. isso ali você vai acabar pegando um pouco disso. Então, Uhum, por mais que seja saudável, tem essa questão do que tá por trás daquilo ali. uhum. Só que eu acho assim, a gente não pode também ficar muito noiado, muito preocupado com tudo, que senão a gente não faz nada. É, Fala, pô, salada também é ruim. Aí daqui a pouco eu vou falar, pô, frango tem hormônio. é. Mas, pô, vou comer o quê? Água, vamos viver de água. Até tem outras opções, né? Mas são bem mais caras, né? Sim, sim, Né? sim. No geral, cara, eu via de regra, o que importa é você ter uma rotina alimentar. É você organizar a sua rotina alimentar. Vou te falar, é muito mais importante você ter horários corretos para comer Uhum. do que você escolher o que você vai comer naqueles horários. Ó, boa pergunta. Então, quando você fala horários corretos, explica isso melhor pra gente. Tipo um exemplo, hoje, por exemplo. Por exemplo, é muito melhor você se ater. Por exemplo, hoje você tem uma rotina que você faz, vou botar 4 refeições no dia. Tá. Tem que ser no mesmo horário todo dia? Tipo, café da manhã, Então, sempre às 9 da manhã, então almoço, sempre meio-dia. é nesse ponto que eu vou chegar. Ah, Eu prefiro que você pegue essas 4 refeições que você tem no seu dia e estabeleça horários fixos para comer elas, do uhum, que você mexa nas 4 refeições e troque o que você come. Vai te uhum, dar mais resultado eu organizar ao longo dos horários do que eu trocar o que você está comendo.
Por quê? Porque isso no seu corpo, no seu organismo, vai gerar um conforto metabólico. O que é isso? É você dar condição para o seu organismo de acelerar o metabolismo, de metabolizar mais nutrientes. E por que ele passa a fazer isso? Porque ele sabe que daqui a 3 horas, ou daqui a 2 horas, ou daqui no horário que você determinou, vai chegar outra refeição com aquela mesma quantidade de nutrientes. Então ele já sabe o que está por vir. Então ele não precisa segurar energia, ele não precisa fazer estoque, porque ele sabe que você não vai passar fome. Ele sabe que daqui a tantas horas vai chegar arroz, carne e frango. Ele sabe que daqui a tantas horas vai chegar x, tantas calorias, tanto de carboidrato, tanto de proteína e tanto de gordura. Então ele sabe exatamente o horário que isso vai acontecer e o que vai vir de nutriente ali. Então ele passa a acelerar mais o seu metabolismo. Você emagrece mais do que se você tivesse trocado a dieta. E é muito curioso isso, porque as pessoas acham que emagrecer é ficar sem comer, é diminuir a comida. Eu falo, não é diminuir a comida, é você botar regras no seu horário alimentar. E comer comida de verdade, né? Ah, não, isso daí Arroz, feijão, salada, Não, isso é o fundamental, né? Isso porque tem gente que tem preconceito com arroz e feijão. Ah, não, putz. Tem gente que acha que o arroz engorda, né, cara? Eu não vou comer arroz e feijão, não, porque não pode. E a questão de comer de 3 em 3 horas, é um mito ou é verdade? É um mito, cara, é um mito. É o que eu te falei, o mais importante é você estar com os horários ali ao longo do dia organizado. Se vai ser de 4 em 4, ou se vai ter uma refeição que é de 3 e a outra 5, não tem problema. O problema é o seu corpo entender que naqueles horários vai chegar nutrientes. Por exemplo, você fez uma refeição 7 da manhã e você vai fazer outra meio-dia. Tem um intervalo grande, maior do que de 3 horas. Mas se você faz isso todo dia, seu corpo já sabe que 7 chega, meio-dia chega. Então ele já vai trabalhar dessa forma. Tá, e aquela pessoa que acorda um dia 7 horas da manhã, outro dia meio-dia, mas ela consegue manter as 4 refeições? Ela vai ter um resultado também positivo, mas vai ser um resultado inferior da pessoa que tem uma regra e uma rotina. Porque é o que eu te falei, o metabolismo, ele não vai acelerar, ele não vai ficar funcionando de forma tão eficiente quanto uma pessoa que se organizou. Porque o corpo tem esse medo. Ele não sabe quando chega nutriente depois. A pior coisa que tem, JP, é você sentir fome. Porque quando você sente fome, você está gerando restrição de gasto de nutrientes. Por quê? Porque ele não. Se você está sentindo fome, é porque ele está pedindo nutriente. E não tem nutriente no seu organismo. Então ele passa a economizar a sua energia porque ele entende que um dia pode faltar. Então você passa a travar o seu metabolismo. Mas você falou uma coisa que eu achei bem interessante, e daí a importância do nutrólogo, né? Que eu acho que quando você tem os nutrientes, todos os nutrientes bem organizados no seu organismo, eu acho que realmente fica mais fácil você fazer uma dieta. Cara, é Você mais. começa a sentir necessidade de outras coisas. Às vezes a necessidade de comer uma besteira pode ser a falta de um nutriente, certo? Ou tô doidão? Sem dúvida, sem dúvida. Muitas vezes é falta de nutriente, principalmente vitamina. Complexo B é o que mais dá, cara. E não só na questão de seguir dieta, em tudo, cara. Se você tá organizado, os seus nutrientes estão... Sua vida melhora. Não, se os seus nutrientes estão adequados, eu tenho um conceito, não. A medicina mais antiga que a gente tem, que é a medicina chinesa, ela entende que o organismo ele tem a capacidade de autocura. Então, se você dá as condições necessárias para ele vai fazer o trabalho por si só. Ele vai se reparar. Ele vai se consertar. Então, por exemplo, se você é hipertenso, se você dá os nutrientes, se você equilibra seu organismo, a tendência é a sua pressão melhorar. Se você é diabético, se você equilibra a situação ali do diabético, a tendência é a diabetes da pessoa melhorar. Então, não é só o fazer dieta, são tudo. Às vezes é um problema de saúde, às vezes é fazer dieta, às vezes é a concentração para você estudar. Então, Por isso a importância do exame de sangue, né? Para entender tudo, os exames. Exatamente. Agora, vamos tocar no outro assunto, sono. Sono. O que você acha do Rivotril? Viva o Rivotril, não? Cara, isso... Rivotril pode patrocinar meu podcast. Rivotril não pode patrocinar podcast, não, né? Não os que eu tiver. Tá, desculpa, então. Cara, me fala uma coisa, velho. Como é que a gente... A pergunta que eu queria te fazer desde o início. Eu tomo Rivotril pra dormir. Você falou que a gente tem que... O sono é extremamente importante. Descansar é extremamente importante. É um dos 4 pilares, não é isso? Exatamente. Tá. Mas eu só durmo bem, entre aspas, com o Rivotril. Tudo bem? Funciona? Não. Tá, então é melhor... Vamos lá, tem que tentar te convencer do Rivotril. É melhor... é melhor dormir com o Rivotril do que dormir mal. Pô, aí você me fez uma pergunta difícil, hein?
É porque dormir com o Rivotril é dormir mal, então eu acho que vai ficar bem parecido. Só a diferença é que você não Pô, vai ter. cara, mas eu acordo bem descansado quando eu durmo com Rivotril. Ah, não, sim, com certeza. Mas assim, só pra você entender a diferença de um sono para um sono com Rivotril. Ah, Quando você usa uma medicação para induzir o sono, é como se você não dormisse. É como se você tivesse. Imagina que você tá na sua casa e chega alguém por trás de você com um taco de beisebol e dá na sua cabeça. Você desmaia, você ah apaga. mas esse aqui é aquele remédio que eu acho engraçadíssimo. Tem o Rivotril, tem histórias na Diazepam? internet. Não. Ah, esqueci que você toma e que aí você fica meio. Você tem que tomar e dormir. Então você começa a fazer merda. Tipo, você vai na Não, é geladeira. o Zolpidem. Gente, o Zolpidem é Pax. muito engraçado que toma o Zolpidem, velho. O Zolpidem que é esse. É, também. Pá. É, Ah, todos os indutores do sono vão ter esse efeito. Então é diferente de você entrar em zonas de sono profundo, você fazer liberações hormonais, fazer reparo. Durante o sono que a gente faz todo o nosso reparo interno do nosso organismo. Então isso é muito diferente de alguém vir te apagar, te dar uma pancada e você desmaiar. entendi. Essa é a diferença. Você não dorme, você desmaia. E aí você não tem o reparo que o sono ia te trazer. Você não tem os hormônios que o sono ia te trazer. Você não tem a qualidade e o descanso que o sono ia te E trazer. isso prejudica a questão hormonal, a questão até das vitaminas, né? O principal hormônio que é liberado durante o nosso sono é o GH. Se você usa Rivotril, você não libera GH. E Porque você Rivotril não com dorme. GH. Sacanagem. É, mas olha só, agora vamos lá, vamos ser sinceros. Como que a gente faz para abrir mão do Rivotril e dormir sem precisar do Rivotril, uma pessoa que é viciada em Rivotril? Cara, isso é um processo, assim, demora. Porque aquele remédio que a gente passa de manipulados não funciona sempre. É, assim, os manipulados, eles vão entrar como uma coisa para auxiliar você a desmamar o Rivotril. Eles vão te ajudar até um certo ponto para poder você ir tirando esse Rivotril. E eles são muito eficientes para isso. Tem várias coisas que a gente usa para sono, várias coisas. Canabidiol, a questão de fitoterápicos, tem uma gama de fitoterápicos. Proslip, melatonina, passiflora, valeriana. Putz, tem uma gama infinita aí de coisas que a gente pode usar para auxiliar no sono, 5-HTP. E assim, eles são bem eficientes para você fazer esse desmame. E é uma coisa de você em gradual. Mas aí eu tomo esse medicamento mais o Rivotril, Isso. E aos aí poucos. você Aí vai, vou diminuindo as gotas. você vai diminuir, vai isso aí. 60 gotas que eu tomo 60 gotas por noite. É, Tudo bem? Você vai, Sacanagem, gente. você vai. Dá um corte, hein? 60 gotas de manhã, tarde, à noite. Putz. Tô brincando. Aí eu vou aos poucos, então. Exatamente. Você vai tirando aos poucos. E outra coisa que é muito importante, você tem que se preocupar com a sua higiene do sono, cara, porque isso aí é fundamental para você dormir bem. Tá. Então, Por exemplo, higiene do sono, desligar o celular, exatamente. meia hora antes. Não, mais tempo, televisão também, Tá de brincadeira. alimentação. Desligar a televisão, quanto tempo antes? Em torno de 2 horas antes do sono, você eliminar a tela, celular ou televisão. Pode pegar um livro. Livro, exatamente. Coisas que ajudam muito, aromaterapia. Mas no Rio de Janeiro que a gente vive com esse barulho, eu moro em Copacabana, um barulho dentro da casa da gente. Isso atrapalha pra caramba, né? Sem dúvida. Vou ter que mudar pro recreio. Botar um protetor de ouvido aí pra poder dormir. O silêncio é fundamental, o ambiente, a claridade do ambiente é fundamental. Eu coloco o Hélio Couto no meu ouvido, velho. Já escutou o Hélio Couto? O Já. cara é foda, tá? E aí você dorme, velho. Porra, o cara é muito bom. Beleza. Agora vamos começar a falar dos hábitos ruins, né? Que a galera gosta bastante. Drogas, cigarro, bebida. Eu quero construir o meu físico ideal, mas eu quero continuar saindo no final de semana. Uhum. Vou comemorar com meu champanhe. A pessoa que fuma muito. Como que isso prejudica no processo aí de mudança corporal? Prejudica tanto assim? Cara, muita Não dá coisa. pra viver uma vez na vida? Porque olha só, Não. sabe o que acontece? Você tem vitalidade, você tem alegria de viver. Vai chegar sexta, você vai querer fazer o quê? Sair pra curtir. Não, com certeza. E aí como é que faz? Porque, cara, eu já tive essa fase de cuidar da alimentação com nutrólogo e tal. Aí chegava a sexta, eu queria muito sair. Só que eu chegava, pô, não posso beber porque eu não posso atrapalhar o processo que eu já consegui alcançar. É isso. E aí, como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma: quem já conquistou alguma coisa pode se dar o luxo de abrir as suas exceções e ter o seu final de semana, o seu dia que você quer. Eu não posso tombar, né? Agora, quem tá no caminho, quem tá caminhando, quem tá no processo, não pode se dar esse luxo. E aí a pessoa precisa ter uma certa Pode disciplina. beber nada.
Não é que não pode beber nada, a pessoa até pode programar um dia ali para ela poder sair, mas a bebida vai Com atrapalhar moderação. diretamente no processo de emagrecimento, né, cara? Tanto a bebida quanto o cigarro. A gente sabe que o cigarro para massa muscular é terrível, ele estimula diversos fatores que vão fazer com que a gente degrade massa muscular, que são as vias inflamatórias, AKTs, MRFs, são certas vias que a gente estimula dentro do organismo que elas vão aumentar o catabolismo muscular. E o cigarro, ele é muito potente em ativar essas vias. Então, ele, cara, para jogar massa muscular para fora é o melhor que tem. Se é cigarro, você quer perder massa magra, fume. Ele vai fazer você perder massa magra. E o álcool vai atuar de uma forma muito parecida. Quando a gente consome álcool, a gente precisa transformar esse álcool, a gente transforma ele de aldeído, que é como a gente absorve ele no organismo, para ácido carboxílico. O ácido carboxílico é um nutriente em si. O aldeído ele é tóxico. Então a gente precisa fazer essa transformação para a gente poder ter a absorção desse álcool. Quando você acorda no dia seguinte, aquele gosto de guarda-chuva na boca, aquela dor de cabeça, aquela ressaca absurda, isso está relacionado ao acúmulo de aldeído no seu organismo. Ao acúmulo desse metabolismo do álcool que não conseguiu ser feito de forma eficiente. Há um excesso de aldeído, esse aldeído é tóxico e ele te gera esses sintomas. Então, se isso acontece, você pode ter certeza. No dia seguinte, cara, te custou músculo pra caramba no dia anterior. Porque o fato de você estar intoxicado com essa substância vai fazer com que você perca massa muscular. Entendi. Até porque quem participa do processo de construção muscular são as transaminases hepáticas, que são as mesmas que metabolizam o álcool. Então, se você está com álcool no organismo, você não vai sintetizar massa muscular, você não vai perder gordura. A sua prioridade é uma intoxicação aguda, senão você vai em coma. Então, você freia todos os seus processos metabólicos e passa a se preocupar só com a metabolização do álcool. Então, sua prioridade é metabolizar o álcool. Então, é o que eu falo, álcool é muito mais importante a frequência do que a quantidade. Eu prefiro que você encha a cara uma vez no mês do que você beba uma taça de vinho todo dia. Porque todo dia você vai estar freando o seu tem processo. essa coisa que as pessoas falam, né? Que uma taça de vinho por dia faz bem pro coração. É mito isso, né? O vinho, ele tem um componente que é o resveratrol, que ele é muito interessante pro coração. Ele é um antioxidante poderosíssimo. Mas, pô, cara, tem cápsula dele. Você vai tomar vinho? Olha, tem cápsula? Tem cápsula, tem suplemento. Olha, gente. Entendeu? Então, o suco de uva vai te trazer isso também. Ah, o suco de uva funciona no lugar do... Sim, também Mas tem o suco de uva é resveratrol. altamente calórico, não é não? Tem muito açúcar, né? É um açúcar líquido. Eu não recomendo suco. Não, aquele suco de uva natural, só a uva. Isso, então tem muito açúcar, exatamente. Muita frutose. E o agrotóxico também. Também, dependendo da uva que você for usar. Eu não recomendo muito suco porque é uma forma muito ruim de você absorver o açúcar. É o açúcar numa forma líquida. É uma pancada de açúcar no organismo, então você libera muita insulina. É igual suco de laranja, você acha que você tá mandando bem, mas tá mandando super mal, né? Exatamente. Aquela famosa, vou trocar o refrigerante pelo suco. Aí você bebe uma jarra de suco de laranja. Com vodka, mentira. Exatamente. Agora eu vou entrar num assunto polêmico aqui, hein? Vamos lá, ué. Um assunto polêmico aqui. Balada eletrônica. Vamos lá. Galera Eu gosto. A festa eletrônica eu acho legal. Eu curto. Eu também. Muito eu bom. gosto pra caramba. Agora depois que eu ficar... Aí, querido, balada eletrônica 24 horas. Tô falando sério, eu gosto muito, velho. É legal. Agora, vamos lá, vamos conversar. Só balada eletrônica Só aqui. track boa. Caraca, velho, eu tenho cada história, só track boa. Um amigo meu... Ele vai estar aqui no podcast, tem que ver o que aconteceu com ele na sua track boa, você vai assistir. O cara cagou na calça, só pra você ter uma ideia, mas vamos lá. Isso. Mas olha só, cara, vamos falar de uma coisa. Eu vejo que normalmente a galera que frequenta balada eletrônica é uma galera que cuida do corpo. Quer dizer, não sei se saudavelmente ou não, mas assim, o corpo é muito, muito, muito foda. E aí, a gente sabe que essa galera às vezes prefere não beber. Aí vai usar a balinha, né? As drogas sintéticas, né? E as drogas sintéticas, elas atrapalham no emagrecimento, não? Entendeu o que eu tô te perguntando? Porque é difícil falar sobre isso. Ela prejudica a saúde. Você quer entender se as drogas que são usadas em baladas de eletrônico, as drogas que são usadas... As drogas sintéticas... Elas não vão prejudicar na questão da constância do cuidado com o seu corpo. Sim, não vai. Não vai. A verdade é que não vai. Essas drogas, elas não vão influir. Por isso que a galera que treina gosta tanto de usar
as balinhas, por exemplo. Sim, realmente, elas, assim, agudamente, elas não vão fazer nenhum processo de catabolismo, de perda. Ajuda a dessecar, né? Por quê? Porque elas tiram a fome, são adrenérgicos, são coisas que te aceleram. Tudo que te acelera vai reduzir seu apetite. Tipo Vivance também. Exatamente. O Venvance é como se fosse a droga sintética de eletrônico legalizada. É muito parecido. Quimicamente, as substâncias assim, elas têm mecanismos de ação muito parecidos. Só que uma é estudada, tem a questão da segurança, o que a gente estava conversando, e a outra é uma coisa que você não sabe. Que cabe naquela que você não sabe onde foi produzida, como Isso, foi produzida, né? Exatamente. Mas é como se um fosse derivado do outro. Então eu vou trazer aqui o Jorginho da Original. Conhece a Festa Original? Conheço. Pô, legal. Legal, já cara. entrei em contato com ele, a Laura Keller. Pô, bacana. Tá, então a gente falou do problema do álcool e tal. E como criar um hábito saudável, de verdade, 21 dias? Existia aquela história dos 21 dias? Como criar um hábito saudável? Tipo assim, ó, não me alimento bem, tomo Rivotril pra dormir, enfim, não tenho disciplina, não tô com um corpo saudável. Eu acho que o corpo saudável é somente para quem realmente já tem um corpo bonito, já nasceu para isso. Eu tô com 40, 50 anos e eu já fumo há muito tempo e eu já... Enfim, como criar um hábito saudável? Uma situação caótica. Assim, primeira coisa é uma coisa de cada vez, né? Você não vai conseguir mudar toda a sua rotina de uma vez só. E, assim, o principal no processo de criação de um hábito é você criar primeiro uma rotina. E primeiro se organizar para isso. Então, por exemplo, se você tem 3 coisas ali que você tem para fazer no seu dia, você faz essas coisas de forma muito corrida e desorganizada. Então, provavelmente você faz isso mal. Para organizar essas 3 coisas que você tem para fazer no seu dia. Organizar os processos. Porque você não consegue simplesmente, por exemplo, a gente vai gravar esse podcast aqui. A gente não chega e já senta aqui e já começa a gravar. A gente tem um processo antes. O cara precisa ligar a câmera, Então tem todo um preparo, todo um método. Então primeiro você organiza esse método para você fazer isso na sua rotina de forma progressiva e melhorando. Porque a partir do momento que você tem um jeito de fazer, você vai melhorando esse jeito de fazer. Então a primeira coisa é você se organizar dessa forma. E aí, por exemplo, você vai introduzindo isso de formas pequenas ali na sua rotina. Por exemplo, essa semana, sua meta de água é 3 litros. Então, você vai primeiro se acostumar a beber 3 litros de água. Então, você vai fazer 3 litros de água virar parte da sua rotina. Depois, você vai passar para atividade física. Você vai, sei lá, meia hora, 3 vezes na semana. E aí, como você já criou esse meia hora, 3 vezes na semana, você vai progredindo. 4 vezes na semana, meia hora. 5 vezes na semana, meia hora. Isso vai ser implementado dentro do que você tem para fazer no dia. Isso vai passando a ser um hábito seu. E a partir do momento que se torna um hábito, vira duradouro e você leva isso para o resto da vida. Então é de forma progressiva e de forma que você introduza isso na sua rotina. De forma natural e fácil. Então primeiro você tem que começar a fazer. Cara, eu vou te dar... Tem uma história legal dos meninos, de um neto que pergunta para os avós pergunta para os avós o que é o amor. E aí ele chega pro avô e pergunta: avô, o que é o amor? Ó, meu filho, o amor é o seguinte: a parte que eu mais gosto do pão é a ponta do pão. Todo dia de manhã eu tiro a ponta do pão e dou para sua avó comer. Aí o menino vai lá na avó e pergunta: vó, o que é amor? Assim, ó, meu filho, a parte que eu mais odeio do pão é a ponta do pão. Todo dia o seu avô corta a ponta do pão e me dá a ponta do pão. E eu sou obrigado a comer para agradar ele. Então, cara, isso é rotina, você encaixar. Isso tem muito a ver também com relacionamento. Que é o que você faz todo dia, o que vai se tornar um hábito ali para você, o que você vai levar para sua vida. Então, tem muita relação com isso. Eu acho que o primeiro passo é você implementar uma coisa pequena e ir progredindo ao longo do tempo com outros hábitos. Eu acho que a pior coisa que você tem para fazer é querer começar tudo de uma vez. Porque aí você vai conseguir fazer uma semana e não vai fazer nada. Eu falo assim, é melhor você fazer 1% todo dia do que você fazer 100% só um dia. Constância, né? Exatamente. A constância é mais importante do que o bem feito. A constância é o que leva ao resultado em tudo, cara. Não é só estético. Se você quer passar no vestibular, o que você precisa? Constância. Exatamente, você tem que estudar todo dia. Adianta você ficar de 7 da manhã a 7 da manhã do outro dia estudando 24 horas?
O que é melhor? Você estudar 1 hora todo dia ou você estudar o dia inteiro? Uma Até vez. porque cansado, né? Você não rende. Exatamente. Eu acho que também normalizar um pouco os vacilos, né? Às vezes a gente vai vacilar às vezes, né? E não Sim, quer dizer sim. que, já que eu vacilei, então vou parar. Exatamente. Durante o processo que você está fazendo de modificação, vai acontecer erros, você vai errar, é normal, o ser humano erra. Uhum, O mais importante é você não levar isso como uma medida trágica e parar todo o processo, e uhum, sim como uma coisa natural. No dia seguinte eu vou voltar para minha rotina, acabou. Aquilo uhum, ali não vai ter impacto nenhum no seu trabalho, não vai te atrapalhar em nada. Por quê? Porque você está com a sua rotina novamente. uhum, Agora, a partir do momento que você se desespera e para tudo que você fez vai ser jogado fora. Você já não tem mais rotina, no dia seguinte você já não está fazendo mais nada. uhum, E é isso que leva à falta de resultado. Por uhum, isso que as pessoas não saem do lugar. Porque elas querem começar tudo de uma forma muito brusca e de repente elas não conseguem fazer nada, acham que não tem resultado, desmotiva para tudo. uhum. Aí vira aquele efeito sanfona, aquela loucura. A pessoa engorda, emagrece, engorda, emagrece. Isso é pra tudo na vida, né? Para tudo na vida, É exatamente. parar de buscar o 100%. Aí eu separei aqui algumas perguntas Vamos lá. do pessoal da internet. Aí como... A gente nem falou dos remédios, dos novos medicamentos, mas vamos lá, Não, manda as pode falar perguntas. então, Não, desculpa. vai lá, depois a Não, gente vai. vamos falar dos novos medicamentos do Não, se emagrecimento, sobrar né? tempo a gente fala. Não, vamos É falar isso. agora Que porque aí eu a acho gente vai interessante. falando vai misturando um monte de assunto, a gente vai. Esse sou eu, cara. Não, eu Não, também, vai viajando, não, mas fala, porque agora eu fiquei curioso. eu já entro em relacionamento que não tem nada a ver. Tá tudo bem. Mas agora eu fiquei curioso dos novos medicamentos de emagrecimento. Cara, tem muita coisa nova vindo aí. Tem um que só seca a barriga, porque eu preciso só secar a barriga. Poxa, não tem, cara. Tem, toalha. Jura? Qual a Esse só seca a marca? barriga, cara. Qual é a marca? Vou usar, hein? Mas fala. Cara, então, o que a gente tem hoje, que aqui no Brasil está disponível, é o Ozempic, que muitas pessoas conhecem, que são análogos do GLP-1, que eles servem para controle de apetite, controle da fome. Tem um resultado muito importante, é uma perda de peso que a gente fala em torno de 18%, mas tem muita coisa nova por vir. O que são essas coisas novas por vir? O primeiro medicamento que está para ser aprovado, que vai chegar, acredito que agora, em 2024, no Brasil, é a tirzepatida, que é a substância, que é o Wegovy, tá? Engov? Hã? Engov? Não, o Wegovy. Ah, tá. Eu falei, vou tomar Engov pra caramba. Não, Fala. a medicação chama Wegovy. É uma, Wegovy. medicação que tem Não é Engov não, galera. Ah. Ela vai atuar no mesmo mecanismo de ação do Ozempic e vai atuar também num outro mecanismo. Mas a gente pode usar, né? Tem que ter um medicamento que a gente possa usar, velho. Poder usar, pode. Sem gerar esse efeito sanfona. Então, é o que eu falei, o efeito sanfona, ele está relacionado à mudança do seu estilo de vida e não à medicação. Entendi, aham. O problema não é do remédio. O problema é que a pessoa só usa o remédio e não muda nada. Não, Entende? sim. A reeducação alimentar, né? Isso, porque ela não usa o remédio como um facilitador. Ela usa o remédio como uma solução única. E a solução não é única. A solução é melhorar o sono, melhorar a alimentação. E o remédio só vai te ajudar a fazer isso. Esse que é o segredo. E assim, estão surgindo essas medicações que eles prometem até uma perda de peso maior do que uma cirurgia bariátrica. Tem uma outra medicação. Mas aí você tem que ter reeducação, senão volta tudo de novo. Exatamente, sem dúvida. A reeducação alimentar sempre vai ser o... Tanto que cirurgia bariátrica, foi legal você ter falado isso, 70% dos operados de cirurgia bariátrica, eles voltam a ter o mesmo peso de antes ou até mais. 70%. 30% tem sucesso só. Pra fazer a cirurgia, eu sei que antes você tem que fazer um acompanhamento psicológico, né? Uhum. Mas você também tem que fazer uma reeducação alimentar, porque você tem que emagrecer, né? Sim. Aí você tem que provar que você tá ali no caminho da reeducação alimentar. Entendeu a pergunta? Você fala pra Fazer essa cirurgia. estar apto a fazer cirurgia. Porque eu posso sim fazer a cirurgia e não ter me reeducado. Infelizmente não, cara. Por isso que as coisas não dão certo. Porque o critério de exigência para você fazer uma cirurgia bariátrica é simplesmente seu peso. Entendi. Então, Na verdade, o que eles usam é o a peso... reeducação alimentar seria interessante, né? Eles usam peso sobre altura, que é o IMC, que a gente fala, que é o índice de massa corporal. É isso que é utilizado como parâmetro para você indicar ou não uma cirurgia bariátrica, que você define ali o grau de obesidade daquela pessoa. Você tem acompanhado a Jojo Todinho? Tenho. Tá vendo o resultado? Ela tava num processo legal de mudança, tava malhando ali na DNA. Jojo, pelo amor de Deus, vem aqui. Gente, vai ser o Jojo aqui, vai ser o meu sonho. Vamos lá. Jojo Todinho, Xuxa, já fica imaginando. E aí, só pra gente concluir, aí eu tava... Tá vindo agora pro Brasil o Wegovy, que é a tirzepatida, que é uma medicação que vai chegar agora em 2024. Melhor que o Ozempic.
Melhor que o Ozempic. O Ozempic tá uma perda de peso em torno de 18%, o Wegovy vai para em torno de 24, 25%. Eu que não sou tão gordo, eu posso tomar esses medicamentos? Não aconselho, porque acontece o que eu te falei, você acaba ficando mais gordo. Ah, entendi. Muito obrigado. Você perde peso, mas fica mais você engorda. Entendi. Porque você acaba perdendo massa muscular. Entendi. Porque pra você é só você modificar a sua rotina alimentar que você já vai ter um fantástico resultado, cara. E atividade, né? Se eu cortar todo o seu apetite, você não vai conseguir o que você precisa comer pra se recuperar do seu treino de musculação e pra ganhar massa muscular, pra gerar hipertrofia. Entendi. Show. Pode falar. Mais uma coisa legal. Ah, Você falou do Ozempic, de uma coisa de fazer mal. O Ozempic, ele tá sendo estudado agora em associação à reposição hormonal na mulher como uma forma de prevenção de Alzheimer. uhum. Então é uma medicação que agora, junto de uma terapia, está sendo utilizada também, não só para perda de peso, também como prevenção de Alzheimer, de doenças neurodegenerativas. Então é uma coisa legal também aí que a gente está trazendo agora. Mas é igual a oxandrolona, né? Ela tem algumas vantagens, não tem? Pra reposição muscular, pra uma pessoa que tem algum tipo de problema, de deficiência. Sem dúvida. A oxandrolona, é uma medicação que, assim, as indicações dela é sarcopenia, né, que é baixa massa muscular, para você ganhar massa muscular. Grande queimado, também é uma indicação da... De quê? Grande queimado. Paciente que sofre uma queimadura extensa. Entendi. E também tem indicação de usar. Recuperação pós-cirúrgico, de algumas fraturas ortopédicas, também é utilizada a oxandrolona para ajudar na fixação de fratura, principalmente quando a gente está falando de pessoas com mais idade. Olha. Então, assim, tem várias indicações para esse tipo de medicação. E o grande problema do hormônio em relação ao emagrecimento, JP, que as pessoas não conseguem ter a visão de que um hormônio e o esteroide, que são os hormônios que são usados no fisiculturismo, porque a gente olha o fisiculturismo, a gente vê aquele corpo musculoso e seco. E aí a gente acha que a gente vai chegar àquilo ali com os hormônios. E acho que é pior também, achar que aquilo vai durar a vida toda, né? Pô, E dura aquele período, porque ele sofreu demais pra ficar ali, né? E você tem que ter uma constância sempre. Se você errar, se você mudar a sua rotina... Mas não dá pra ficar com aquele corpo o ano inteiro. Não, dá. Sofre muito, né? Não, dá. Você não consegue ficar a vida inteira. O ano inteiro você consegue. Não, entendi. Porque chega um momento que aquilo ali é insustentável, cara. Você não consegue. Com 50 anos de idade, não tem como você comer 10 mil calorias por dia. Você não consegue, é incompatível ali com o período da vida que você tá. Você consegue manter um bom físico, seco, com massa muscular, mas não igual quando você tinha 30, 20 anos. Entendi. Eu digo no tamanho e na proporção. Quando você é mais novo, você consegue colocar um físico muito maior, muito mais denso, muito mais seco do que um cara que tem mais idade. O cara que tem mais idade, ele vai ter um físico muito bom também. Ele pode tirar a camisa e impressionar até os novos, só que vai ser uma coisa compatível com a idade dele. Entendi. Show de bola. Então vamos lá, deixa eu fazer as perguntas. De repente, como foram algumas perguntas que se repetiram, eu fui manipulando aqui as perguntas, tá? Claro. Se você já respondeu, você faz um resumão pra gente. Beleza. Uma das perguntas assim, quais são os benefícios e os desafios associados aos tratamentos hormonais na busca por saúde e performance? Os benefícios, eu diria que assim, melhora da qualidade de vida, principalmente. Então ele vai auxiliar no dia a dia da pessoa. Melhora da vitalidade, melhora da cognição. Longevidade, melhora do desempenho físico, melhora até da estética, se for usado de forma correta. Porque o hormônio tem muito disso também. Ele pode... É o que eu te falei, depende muito da dose. Então, ele pode ser muito bom, como pode ser muito ruim. Então, todos esses benefícios, eles podem se tornar malefícios quando você usa da forma errada. Por exemplo, na mulher, vai controlar os sintomas da menopausa, que seria calorão, fogacho. A questão da atrofia vaginal, a mulher tem ressecamento vaginal, não consegue ter relação. O tratamento hormonal vai propiciar que ela tenha uma atividade sexual com mais prazer, mais conforto. Vai melhorar a libido dela. Vai melhorar a massa muscular, que é o que a gente estava falando. Massa óssea. Um dos indicações de você usar hormônio esteroide anabolizante é justamente em pessoas que têm osteopenia, que é o osso fraco. Então, são pessoas também Usar o quê? Oi? Usar o hormônio esteroide anabolizante, qualquer um que seja. São pessoas que têm osso fraco, que é a osteopenia, que é osteoporose, osteopenia, que a gente fala. Então ela vai propiciar diversos benefícios. Só que é o que a gente sempre coloca. Para você fazer o uso de hormônio, você precisa ter um acompanhamento médico. Porque você precisa ter uma análise profunda do seu metabolismo, dos seus exames, dos seus hormônios prévios, da sua história.
da sua história familiar, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente vai fazer uso de certos hormônios. Entendi. Então, pode repetir aí, você vai fazer uns resumos aí. Como os tratamentos hormonais podem impactar positivamente a qualidade da vida das pessoas? Você já respondeu, né? Isso, a gente falou bastante do impacto positivo na qualidade de vida, principalmente da mulher e do homem também, né, cara? Vai melhorar a libido, a Eu acho disposição. que libido é vida, né? Ah, Aí sem não é só dúvida. questão sexual. Sem Acho que a dúvida, libido cara. ela te dá vitalidade, Isso que te eu ia dá. falar, eu acho que a palavra certa é vitalidade. Ela te dá um drive diferente no dia a dia. De você estar Porra, mais. fica mais Você tá mais disposto. firme ali no dia a dia, você não tá tão. Parece que Deixa a vida me levar, sabe? parece que você controla mais as suas emoções também. Sim, exatamente. Existem diferenças significativas nos tratamentos hormonais entre homens e mulheres? Muita, Se sim, totalmente. quais são essas diferenças? Totalmente. Os hormônios que a gente usa para mulheres e para homens, eles vão ser, os protocolos, né, eles vão ser muito distintos. Por quê? Porque a mulher, ela tem uma proporção hormonal muito diferente do homem. Uma coisa que é muito legal de puxar o gancho dessa pergunta é para falar, homens e mulheres têm os mesmos hormônios. E as pessoas não acreditam nisso, elas acham que tem hormônio de mulher e hormônio de homem. Não existe hormônio de mulher e hormônio de homem. Os hormônios são iguais para ambos os sexos. O que muda são as proporções desses hormônios. A mulher vai ter mais quantidade de tal, tal, tal. O homem vai ter mais quantidade de tal, tal, tal. Então essa é a grande diferença de um homem para uma mulher. E isso daí vai determinar o tipo de tratamento que eu vou introduzir para essa mulher ou para esse homem. Por exemplo, um homem, ele vai se dar muito melhor com um hormônio que seja mais próximo à fisiologia dele, mais fisiológico. Então, uma testosterona vai cair muito melhor para um homem. Já para uma mulher, não é um hormônio que eu usaria. Não com o objetivo de uma dose mais alta, com uma dose suprafisiológica que a gente fala, porque vai gerar muito colateral para essa mulher. Vai androgenizar muito o que a gente fala. Tá, acne, virilização, né? O rosto da mulher também fica diferente, o formato do corpo fica diferente quando a gente abusa do hormônio no sexo feminino. Acaba ficando uma mulher mais A quadrada, voz, né? a voz Eu modifica tenho uma muito. amiga que ela começou a fazer tratamento e ela parou porque modificou muito a voz dela, ela não gostou. Modifica a voz, o rosto, a pele, o Tem clitóris. como fazer, amiga, essa é pra você, hein? Tá me devendo 10 mil. Olha só, tem como fazer uma mulher de mais de 40 anos que já teve a voz prejudicada porque ela foi fazer tratamento com hormônios. Ela gostou do resultado, mas não gostou da voz. Aí ela parou. E agora ela tá sofrendo por ter parado, porque o corpo tá engordando um pouquinho mais, tal, etc. Tem como fazer o tratamento hormonal sem modificar a voz? Claro, claro. Vou falar pra te procurar. O que aconteceu com ela foi que ela usou o hormônio errado e talvez a dose errada. Entendi. A questão de modificar a voz ou não, Mas a voz não volta mais. aí é complicado, cara. Só com voltar 100% ao que estava antes não volta, porque você hipertrofia a corda vocal e o que melhora é você fazer fono. Entendi. Ajuda. Olha, vou falar com ela. Dá uma boa melhora, mas também não é que você vai ficar igual quando você nasceu. Mas assim, a questão do hormônio, pra você ver como é tão individual. Às vezes eu pego, sei lá, 5 mulheres, para cada uma vai ser um tipo de hormônio. Apesar de todas serem mulheres, todas serem da mesma faixa etária, o hormônio X para essa daqui vai dar colateral, para essa daqui vai ser uma maravilha. Então, o que vai fazer eu escolher o hormônio para cada tipo de mulher? O exame que ela está me apresentando, para mim ver o perfil hormonal dela e o formato que ela tem de corpo visual. Porque a estética atual dela diz para mim o histórico hormonal dela. Entendi. O jeito, o formato corporal, aonde ela deposita gordura, aonde ela tem mais predominância de celulite, isso tudo eu consigo entender como é que tá os hormônios dela por dentro. Por isso que na minha consulta, cara, eu não abro mão. Tem que ter uma avaliação física visual. Eu preciso olhar para o paciente e ver o físico dele. Por mais que eu faça a balança de bioimpedância, eu confio muito mais na minha avaliação visual, porque eu consigo essas informações que eu não consigo na bioimpedância. Eu consigo entender o quadro hormonal que está por trás. Hein? Eu consigo entender o quadro hormonal que está por trás da pessoa. E numa balança de bioimpedância eu só vou ter números. Porque no nutrólogo você vai lá, faz a paradinha, ele olha lá o resultado. Exatamente. Pô, esse é o seu diferencial também, cara. Isso é legal. Com certeza. E aproveitando aí para falar de diferencial. Desculpa. Outro motivo que eu não deixo de fazer avaliação física. Por quê? Estética é você melhorar pontos fracos. E não só você ganhar ou perder. Então tem gente que vai chegar lá, eu quero ganhar massa muscular. Beleza, mas aonde? Aonde que a gente vai colocar essa massa muscular? Aí a avaliação física que vai me dizer. Porque às vezes, cara, eu chego lá, tem um cara que o cara tem um braço gigante.
tem um ombro gigante. O cara tira a camisa, parece que ele não treina, cara. Ele só Sério? parece treinado com o braço, só de camiseta, de regata. Eu tenho uma barriga gigante. Então, esse cara, cara, eu preciso direcionar pra ele o treinamento dele, porque senão ele vai ficar Não, com o mas, braço cara, cada em vez nome de maior. Jesus, meu sonho é ter uma barriga tanquinho. Você acha que eu consigo? Consegue, pô, é pra todo Todo mundo. mundo pode ter uma barriga tanquinho Todo ou é mundo pode genética? ter. Todo mundo pode ter. Tá falando sério? Claro, Tô com pô. 40 e poucos anos. Barriga de tanquinho é percentual de gordura baixo, pô. Cara, no dia que eu tiver uma barriga tanquinho, eu não vou falar com mais ninguém. Não, tô falando sério. Vou vender meu corpo lá no OnlyFans. Olha só, eu vou vender minha barriga. Não tô brincando, não. Olha só, eu ia te perguntar um negócio, esqueci, cara. Vamos lá. Se repetir a pergunta aqui, você vai enfatizando Claro, alguma coisa. manda ver, vamos lá. Ó, como que a nutrologia desempenha um papel importante na otimização dos resultados dos tratamentos hormonais? A nutrologia Desempenha um papel importante na otimização dos resultados dos tratamentos hormonais. Pelo que eu entendi dessa pergunta, a pessoa quer entender como a parte nutricional da nutrição, dos nutrientes, vai auxiliar no tratamento dos hormônios, não é isso? Acho que a gente já falou, mas... Porque a nutrologia ela vai também atuar na questão do tratamento hormonal. Então, é um trabalho que é feito em conjunto. Uhum. Agora, isso é essencial, você ter os nutrientes adequados, porque hormônio também é metabolismo. Então, você vai metabolizar esses hormônios. Uhum. Tanto que, isso é uma coisa legal também de a gente falar, é diferente você usar um hormônio oral e é diferente você usar um hormônio injetável. E aí entra a parte que essa pergunta fez aí dos nutrientes. Os nutrientes vão influenciar no metabolismo desse hormônio quando você ingere. Uhum. Então, se você tem os nutrientes adequados, a sua metabolização hormonal ela vai ser favorável. O que é uma metabolização hormonal favorável? A tendência de você gerar metabólitos através daquele hormônio que você ingeriu, que são positivos para o seu organismo, ela é maior do que gerar hormônios negativos para o seu organismo. Uhum. Isso quando a gente se fala principalmente de drogas orais, mas os injetáveis também vão ter parte do nosso metabolismo, eles também vão ser metabolizados. Uhum. Mas os orais, eles são mais fortemente porque eles têm a primeira passagem hepática. E essa transformação, essa primeira transformação do fígado, ela determina muita coisa. Inclusive se você vai gerar um metabólito cancerígeno ou não. Entendi. E aí essa parte, ela depende totalmente de como você está nutricionalmente. Das vitaminas corretas, dos minerais corretos, Por isso a importância do exame, né? Exatamente. Entendi. Tanto que eu jamais inicio um tratamento hormonal como primeira conduta. É depois que o organismo já está pronto, já está trabalhado. E, por exemplo, eu tenho problema de tireoide, né? Mas muito tempo já. Mas Legal. pelo que eu vejo, os exames que eu faço tá controlado. Uhum. Entendeu? A tireoide também... Vamos dar uma olhada boa nisso. ela falar que tá controlado... Não... o que os médicos me falaram Sim, antes. tá brincando. Não, mas você... o que ela influencia? Ela influencia no ganho de peso, né? Não é isso? A tireoide? Cara, influencia em várias coisas. Na questão mental também? Também. Será que é por isso que eu não bato muito Memória, bem? cognição, vai ajudar tudo nisso. Cara, pele, retenção de líquido, sono. Nossa, eu tenho muito isso. Assim, Tua minha não tá controlada, não. todo hormônio... Eu tenho tudo isso. Todo hormônio que a gente tem no organismo, seja ele da tireoide, ou hormônio sexual, testosterona, ele vai atuar no corpo todo. Então, ele vai ter funções no corpo inteiro, do pé à cabeça. Uhum. Então, tudo isso vai gerar repercussão ali no organismo inteiro. Então, a testosterona também. Se você tem a testosterona baixa, por exemplo, um cara que está estudando para vestibular, ele vai ter um desempenho cognitivo pior, porque ela atua na cognição. Ela te deixa com uma cognição melhor. Você consegue aprender mais. Isso num nível adequado. Então, tudo isso vai influenciar. A tireoide é a mesma coisa. Se ela está funcionando de menos, você vai ter lentidão de raciocínio, de pensamento, você vai demorar a entender o que está escrito ali. Então, vai influenciar também. Agora, quando a gente fala de tireoide, principalmente, associa-se muito à questão de unha e cabelo. Que as mulheres veem muito isso, né? Tá com unha fraca, cabelo caindo, isso é muito associado à tireoide. Que também tem grande parte da tireoide, mas tem grande parte de outras causas nutricionais também. Meu cabelo tá caindo também. A gente vai dar uma ajustada nisso aí. Beleza. Cara, muita gente, é engraçado isso, muita gente chega no consultório... Mas eu vou colocar cabelo, você sabe? Você vai colocar? Fazer um implante? Já. Pô, legal, cara. Tô Legal. vendo isso. Muita gente chega no consultório... Acho legal isso. Muita gente chega no consultório falando o que você tá falando. Falando, o meu exame da tireoide tá adequado, tá legal. Às vezes a pessoa não quer nem te mostrar o exame, cara.
Olha só que louco. Ah, não, mas eu mostro. A pessoa olha o exame em casa, vê que tá tudo ali dentro do valorzinho e não quer nem mostrar pra você o exame. Não, eu já vou pro médico me despedir dos meus amigos. Fazer isso pode ser meu último dia. Sério. É, Quais são as considerações importantes? Presta atenção nessa pergunta, hein? Ela vai mudar a nossa vida. Quais são as considerações importantes ao combinar tratamentos hormonais com estratégias nutricionais para melhorar a performance? Acho que você já falou também, mas. Sim. Considerações importantes para combinar o tratamento hormonal Com estratégias nutricionais para melhorar a performance. com estratégias nutricionais. O tratamento hormonal, ó, ele tem que acompanhar o tratamento nutricional. Uhum, Então, o que você vai fazer de quadro hormonal está relacionado ao tipo de dieta que a pessoa está fazendo. uhum, Por quê? Porque se a pessoa está fazendo uma dieta, por exemplo, para perda de gordura, uhum, e ela tem um nível de massa magra bom, eu deixo ela com quadro hormonal, vamos botar assim, ruim ou desfavorável, a Uhum. tendência é que ela perca massa magra. Então, o meu tratamento hormonal, ele precisa acompanhar o que essa pessoa está fazendo de dieta e de treinamento. uhum. Então, isso tudo, por exemplo, se eu tô querendo ganhar peso, ganhar massa muscular, eu preciso ver que tipo de dieta essa pessoa tá fazendo, qual a quantidade, e aí meu tratamento hormonal vai acompanhar e vice-versa. Uhum. Porque o tratamento hormonal, o tratamento nutricional também tem que acompanhar o tratamento hormonal. Por exemplo, se eu acrescento hormônio, se eu aumento dose de hormônio, eu preciso mexer na minha nutrição. Eu preciso, Entendi. muito provavelmente, aumentar a minha densidade nutricional para Entendi. mim poder ter o aproveitamento daqueles nutrientes. Até para dar resultado, né? Exatamente. Sabe o que eu tava pensando? Um dos meus projetos. Eu tenho muita vontade de me tornar vegano, cara. O que você acha disso? Dá pra gente construir um corpo. O cara agora fala. Dá pra gente construir um corpo legal sendo vegano? Dá, perfeitamente possível, cara. Eu não acho, Eu tenho muita vontade, cara. eu não acho que seja um estilo de vida saudável, mas eu acho que é possível sério? tudo. Nem se eu fizer um acompanhamento com você? Não, você fazendo um acompanhamento, você vai conseguir ter saúde, com certeza. Então, Mas você precisa suplementar. entendi. Você precisa. Não, mas a minha ideia é essa mesmo. Exatamente. Se você tem um acompanhamento com suplementação, tá sempre fazendo exames para ver as suas deficiências e corrige, Mas eu consigo fazer um tratamento com você, sendo vegano. Eu consigo criar um corpo maneiro. Ou não Claro. tem essa possibilidade? tem, com certeza. Com certeza tem. Não vou ficar sem tônus muscular, nada disso, né? Não, inclusive tem fisiculturistas que são veganos. Mas o whey vegano é muito ruim. O paladar é ruim, Comprei né? um de ervilha, irmão. Receitar. Eu não gosto muito dos veganos também, não. Não, o de ervilha. É Nossa. horrível, né? É. Tem um gosto de planta. Cara, será que gosto que tem aquilo? Eu não Sei consigo como é nem que te é. falar. E mais uma pergunta. Qual é a relação entre hormônios? Acho que você falou. Vamos só recapitular para gerar corte. Qual é a relação entre hormônios, sono e recuperação e como essa interação afeta a saúde e a performance? No sono que a gente vai ter a nossa recuperação. E durante esse processo de recuperação, a gente vai ter liberação de certos hormônios. Então, um sono profundo é essencial para você ter uma boa recuperação e uma boa liberação hormonal. Essa liberação hormonal eu falo principalmente de 2 hormônios. Do GH, que vai virar GF1 no fígado, que vai fazer as ações do GH, e da testosterona. Quando você tem um sono reparador, um sono de qualidade, automaticamente no dia seguinte você vai ter uma boa produção de testosterona. Claro, se você tiver com uma nutrição boa e tem outros fatores também, não é só sono. Mas assim, o sono é o pilar fundamental para que isso aconteça. E a produção do hormônio do crescimento, ela vai te auxiliar tanto no processo de perda de gordura quanto na profundidade do seu sono. Ela vai te ajudar a ter uma melhor queima de gordura e vai também ajudar a poupar sua massa magra. Além disso, você vai ter um sono muito mais profundo. Então, com isso, o seu dia seguinte, a sua performance, ela é muito superior. Por quê? Você tem mais hormônio, você está mais reparado, você está mais descansado. Então, o que você tem para fazer depois daquilo ali vai ser feito de forma muito mais eficiente. Você vai conseguir performar muito melhor. Entendi. Voltando aqui na oxandrolona rapidinho. É verdade que ela é melhor para mulheres do que para homens ou é mito? Ou é a forma como toma? Ou depende do organismo e etc? Eu diria que ela é melhor para homem do que para mulher. Ah, é? É porque as mulheres, geralmente, elas começam a utilizar hormônios pela oxandrolona. Nunca tomei oxandrolona, tenho curiosidade. Então, por exemplo, tem uma pesquisa, alguma coisa no avanço na área de tratamentos hormonais que te chama a atenção, que você acha que é bem positivo? Cara, tem uma pesquisadora agora
Inclusive, eu fui até num congresso em dezembro que ela foi palestrar, que é a Rebecca Gleiser, é uma americana, e ela é uma das maiores referências que tem no assunto de testosterona em mulheres. E ela está ela está publicando muito estudo sobre o tratamento de testosterona em mulheres com câncer de mama. Então, ela tem pego alguns pacientes dela e feito algumas publicações em cima dos resultados que ela está tendo. Ela trabalha principalmente com implante, a forma que ela usa para repor o hormônio. Então, ela introduz, o implante ele dura 6 meses, e a pessoa fica com aquele tratamento durante os 6 meses, e ela está mostrando que uma mulher que faz uma terapia de reposição com testosterona e uma mulher que não faz, tem um melhor prognóstico do câncer de mama. Então, o fato de você repor hormônio, você melhora a qualidade de vida e você consegue reduzir o tamanho do nódulo que a mulher tem na mama. Porque a testosterona, ela antagoniza o efeito do estradiol. É como se ela ocupasse o espaço que o estradiol ocuparia, que é o hormônio que prolifera esse nódulo, que vai aumentar o tamanho desse nódulo. Então, ela acaba atuando como uma proteção ali para um hormônio que atuaria negativamente, que seria o estradiol. Então, cara, isso daí está sendo revolucionário. Porque você vai em médicos que são mastologistas no Brasil, especialistas em mama, e os caras acham um absurdo você repor hormônio, cara. É absurdo. Agora, é legal você falar dos implantes, né? O que você acha dos implantes? É melhor do que ficar se aplicando, ficar tomando cápsula ou depende? Vamos lá. Os implantes nada mais são do que uma via de administração para você repor o hormônio. O hormônio é o que a gente estava conversando antes. Tem o injetável, tem o oral, tem o gel transdérmico e tem o implante. O que é um implante? O implante é como se fosse uma pastilha sublingual, uma pastilha que você dissolve na língua. Você vai introduzir ele na gordura do paciente, no tecido adiposo, e nesse tecido adiposo ele vai se dissolvendo. Ao longo de 6 meses, ele dissolveu todo. O organismo absorve tudo. Você não fica nenhum resíduo daquilo ali. É exatamente como uma pastilha sublingual. Então, é uma forma de você administrar hormônio. Agora, qual que é a diferença dessa para as outras? Quando você administra hormônio de uma forma injetável ou de uma forma oral, você tem picos e quedas de concentração. Por quê? Porque aquele hormônio ele vai durar um certo período e depois a concentração dele vai começar a diminuir. E aí você administra outra dose, a concentração cai. Outra dose, cai. Então, você vai ter uma montanha-russa. Por exemplo, você tomou um comprimido de oxandrolona agora. Daqui a 6 horas, você vai ter um nível alto. Daqui a mais 6 horas, ela já vai estar lá embaixo. É só tomar outro. Aí você vai tomar outro. Então, exatamente. Aí o que você faz? Você vai tomar outro. Aí ela sobe de novo. Aí daqui a 6 horas ela cai de novo. Aí você toma outro, sobe de novo. Então, ao longo do dia, você tá alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. O implante hormonal, ele oferece um outro tipo de liberação, um outro tipo de logística, que é muito melhor para a saúde e muito melhor quando a gente fala de tratamento hormonal. Por quê? Porque você não tem pico e queda. O implante hormonal, pelo fato dele ficar ali durante 6 meses, ele começa a ser liberado a partir do momento que você coloca. Então ele sai da dose 0, vai para a dose 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegou no 100% dele, ele vai manter 100% durante os 6 meses. Então ele não tem pico e queda. Ele sai do 0, chega até o 100 e no 100 ele se mantém durante os 6 meses. E essa constância que vai gerar uma segurança maior para a saúde do paciente e menos efeito colateral. Então ele é melhor. Muito melhor. Você faz Nesse isso? sentido, sim. Você trabalha com isso? Trabalho, com certeza. Olha, interessante. É uma das coisas assim, que eu mais trabalho hoje em dia é com os implantes. Olha, legal, hein? Nunca fiz tratamento com implante, não. É muito Tenho curiosidade. interessante, muito legal, cara. Pra gente fechando, como que a individualidade biológica de cada pessoa é levada em consideração ao prescrever tratamentos hormonais? Ela é levada em consideração tanto na análise dos exames, que ali você consegue ter uma ideia muito boa da individualidade biológica. Ela é levada em consideração no exame físico, que aí você consegue entender qual que é a genética física daquela pessoa, de formato corporal. E aí é o que eu estava te falando, de você entender muito o que tem por trás daquilo ali, tanto hormonalmente quanto nutricionalmente, o que a pessoa estava fazendo de dieta e treino e o que a pessoa tem de base hormonal. E ela vai ser levada em consideração na rotina, no estilo de vida e no que a pessoa busca. Então, esses 3 pontos ali vão ser levados em considerações para você ter uma individualidade, uma programação para aquela pessoa. O que a pessoa quer e o que a pessoa traz de bagagem com ela, de rotina, de bagagem, de dia a dia. Como estão os exames bioquímicos e hormonais dessa pessoa
e como está o físico dela atualmente. É isso, exatamente isso que eu faço na consulta, no consultório. Eu pego esses 3 pontos, junto eles e vou te falar, ó, seu caminho das pedras é esse. Para Uhum. você o que vai funcionar é tal treino, tal dieta, e você vai ter que tomar isso aqui para poder equilibrar. E daqui a 2 meses a pessoa volta, muda tudo, cara. Não é igual, porque a pessoa está diferente. A cada 2 meses a pessoa vai. Eu faço sempre a cada 2 meses o meu acompanhamento. Pô, que Tem pessoas legal, que hein? voltam com 30, tem pessoas que voltam com 2 meses. E aí, durante esse tempo, a gente faz as modificações que precisam ser feitas para a continuidade daquele resultado. Pô, que legal, cara. Pra gente terminar, você tem algum caso aí de sucesso ou uma experiência notável de um paciente seu que te chamou a atenção até hoje? Tenho, claro. Alguém, alguma coisa assim que, pô, caramba, que marcou a sua carreira profissional e pessoal? Porque, pô, deve ser muito legal, né, cara? Você tem problema, por exemplo, com autoestima, e você vai lá, você muda o corpo da pessoa, a pessoa transforma a sua vida, eu acho, em todos os sentidos, profissionalmente, pessoalmente falando. Sem E a dúvida, pessoa cara. deve ser muito grata a você. E o que você pode compartilhar disso? Um exemplo assim que te chamou a atenção. Cara, eu acho que o exemplo que eu vou dar aqui, assim, tem vários, né? Se a gente fosse falar, principalmente quando a gente fala de emagrecimento, né? De perda de peso. Então, assim, quando a pessoa emagrece, porra, ela melhora a autoestima, ela tá com mais qualidade de vida, ela tá mais feliz. Pô, ela posta mais fotos, ela sai mais, ela interage mais. Então, Fica mais enjoada. Sacanagem. Enjoada no bom sentido. Eu acho que eu ficaria. mas, cara, eu acho que assim, o caso que mais me chamou a atenção foi justamente o contrário. Era um cara que ele tinha um problema de desenvolvimento muscular, realmente uma doença, e ele Uhum. não conseguia ganhar massa muscular, cara. O cara tinha 1,82 m, ele pesava 39 quilos, cara. E era Uhum. muito magro, praticamente osso, pele e osso. E aí a gente fez um trabalho que, cara, foi muito tempo de trabalho, e aí ele conseguiu ganhar corpo, conseguiu melhorar. E assim, foi um dos que mais me chamou a atenção, porque ele não conseguiu ter resultado de nenhuma outra maneira e mudou a vida dele. Ele não saiu nem de casa. Que legal, E aí cara. ele passou a Muito legal. frequentar os lugares, Poxa, fazer as coisas que ele queria fazer, por tudo porque ele achava que ele era menos do que as outras pessoas, pelo problema físico que ele tinha. sim. E nem era uma coisa assim que você vê de roupa tão aparente, mas era uma coisa que internamente incomodava muito Até ele. porque com roupa você pode esconder muita coisa, né? Exato, exato. Às vezes a obesidade é até pior, né? Porque com Uhum. roupa você não consegue esconder. Um cara que é magro, às vezes É, ele consegue esconder com roupa. sim. Eu tinha um amigo na adolescência, ele era muito magro. Sabe o que ele fazia? Ele comprava sempre roupa no tamanho maior, ou ele usava 2 camisas, por exemplo. Pra poder dar uma encorpada, né? É. Ele pegava aquelas camisas. Muita gente faz isso, tem gente que bota a roupa com preenchimento por baixo, ou tipo assim, tá num lugar que tá calor e o cara tá agasalhado, tipo, com mais roupa pra poder compor um físico ali, né? É, Isso é impressionante, exatamente cara. isso. A pessoa prefere passar calor do que. Exatamente isso. Doutor, quer deixar o seu contato? Como é que as pessoas te acham? As pessoas me acham através do meu Instagram ou do Facebook. Tem uma página lá, Dr. José Vitor, tem o meu Facebook também. Mas onde eu sou mais ativo é justamente no Instagram. Tem um link na bio lá para agendamento de consulta com a minha secretária. Convido a todos aí a conhecer meu perfil, meu trabalho. Tenho postado bastante coisa justamente sobre tudo isso que a gente conversou aqui. Hormônios, estética, saúde, longevidade, mulheres, homens, menopausa. E quanto tempo eu começando a fazer o tratamento com você, eu vou parar de falar com as pessoas? Aí depende do seu ego. Então, quanto tempo eu vou ficar com a barriga seca? Que aí eu já paro. Cara, o tempo não tem como a gente definir um tempo Entendi. certo. Mas eu diria assim, um tempo bom pra você mudar o seu físico são 60 dias. 60 dias? 60 dias é um tempo bom pra você mudar o seu Gente, físico. aproveita pra falar comigo agora, tá? Porque eu vou ficar enjoado. Que é exatamente o tempo que você demora pra criar um hábito, que é o que a gente estava falando anteriormente. Então, O último estudo que saiu sobre criação de hábito, ele fala que são 66 dias pra você tornar aquilo um hábito realmente na sua rotina, na sua vida. então essa história de 21 dias já era. Já era. É uma Caramba. coisa que agora a gente sabe que demanda um pouco mais de tempo. Beleza. Então, doutor, eu quero te agradecer imensamente. O papo foi com certeza muito produtivo. Imagina, eu que agradeço, Eu foi acho que ótimo. vai ajudar muitas pessoas. Eu acho, cara, que principalmente entender que essa questão do estudo que me chamou bastante atenção, né? Da importância do seu trabalho para melhorar Tem a muita sintonia com a sua performance. área. É, Muita sintonia é uma coisa que nem você sabia. não. Não, porque a Exato. gente sempre pensa o quê? Psicólogo.
E Sim, às vezes sim. é uma questão que você tá lá com o psicólogo não consegue resolver, mas é um nutriente que tá faltando, é uma Isso. questão hormonal, é uma alimentação, é uma hidratação É e porque etc. quando a gente fala a palavra performance, a gente atrela a uma coisa de esporte. É, E a gente é. não consegue ter essa visão de Ou então a estudo, gente de atrela uma coisa trabalho. que já tá foda pra caramba, Isso, exatamente. né? E às Bem, vezes foge um pouco dali do nosso campo de visão, né? é o que eu te falei, às vezes mostrar que tem um corpo que não é padrão e que esse corpo não padrão ele pode também se cuidar em relação à saúde, em relação a várias coisas, né? Sem dúvida. Porque E às vezes a gente acha que só uma pessoa que tem um corpo super foda é que tem o direito de um nutrólogo, de ter um personal, de uma academia e falhar de musculação. E às vezes a pessoa nem tá saudável, sem dúvida. né? E ó, a maior lição aí que a gente pode tirar é que o corpo super foda é o seu melhor corpo, e não o corpo da pessoa que você tá vendo no Instagram. Evitar a comparação, né? Exatamente. Você nunca vai Comparação. conseguir alcançar uma coisa que não é sua. Não é você. É, Você vai ser a sua melhor versão e não vai ser a versão do outro. é. Então a gente tem que ter ideia que o melhor é o nosso melhor. Eu acho que comparação é o mal da humanidade nesse momento. Exatamente. Agora, pra fechar, fala aquela frase sua que eu gostei da alimentação, você é o que você come. Essa frase, Eu essa gosto muito frase, dessa frase. essa frase é do Léo Ribeiro, eu aprendi com ele. Ah, Você é, você é. Pode falar. você é o que a sua comida comeu. Você é o que a sua comida comeu. Você não é o que você come, você é o que a sua comida comeu. Fantástico. Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela participação de vocês e aguardem o próximo episódio. Estamos juntos. Obrigado, Eu- doutor.